clientes que eu trabalho, falam assim, eles pegam a foto, Quero Ronan, com Jennifer 50 Lopez, ou o cara pega lá o Wolverine, Hugh Jackman, como é que eu chego lá? E a resposta é você não chega. Né? Você chega na melhor versão do teu corpo, que vai ser uma coisa muito melhor, mas o corpo dos sonhos, ele não te traz felicidade se você não aprender como apreciar o corpo que você tem agora. Sejam muito bem-vindos ao Ative Seu DNA Podcast. Aqui nós falamos de estratégias e ferramentas para você ativar a sua genética e conquistar a sua melhor versão, mais feliz, mais saudável e mais forte. Hoje, o episódio de hoje é um episódio muito especial, porque nós temos um convidado que mora há 11 anos fora do Brasil, né? E é um grande nome nessa área de saúde e fitness. É um grande nome internacional nessa área de saúde e fitness. Ronan Diego de Oliveira, ele é diretor de saúde e fitness da Mindvalley, que é uma das maiores plataformas de saúde do mundo. Além disso, também é autor best-seller de vários programas de saúde holística e programas de emagrecimento. Já foi atleta, fisiculturista, enfim, temos uma lista enorme de grandes qualificações. E vai ser uma conversa e um podcast maravilhoso para vocês esclarecerem todas as suas dúvidas de saúde, mentalidade, emagrecimento, tudo. Então, eu já vou começar aqui perguntando para ele, primeiro agradecendo a sua presença incrível. Hoje o Ronan mora na Estônia, né? Na verdade, a gente estava conversando, divide Estônia e Dubai, então ele mora fora do Brasil. Então, é uma grande oportunidade para hoje nós aqui queremos saber sobre tudo, absolutamente tudo sobre ele. Então, hoje a gente vai começar a perguntar para ele como que foi que começou essa jornada da descoberta da saúde, do mundo fitness na vida dele. Como que foi que ele despertou para isso? Joana, primeiro de tudo, obrigado. Obrigado por me receber aqui. Eu tenho entro nesse espaço com muito respeito, muita honra com você, com toda a tua audiência. E tô aqui abrindo e tirando o mais precioso que eu tiver pra essa conversa com a gente. Essa jornada pra mim, ela começou quando eu era criança. Eu tinha 9 anos de idade, 7 anos de idade. Eu era o menino que recebia bullying na escola, né? Porque eu era muito magrinho, muito pequenininho, muito devagar. Não sabia jogar futebol. No Brasil, eu entendi que essa é um fator importante. Você tem dois tipos de meninos na escola. Você tem os que são bons no futebol e você tem os que são ruins. Eu era o cara que fazia os ruins orgulhosos deles mesmos, né? Eu era tão horrível que os ruins se sentiam bom. E aí tinha muita piada, né? Tinha tapa na cabeça, porque o meu corpo não tinha capacidade física. Então eu recebi um tratamento esquisito das outras crianças e quando você é criança você não entende esse tipo de coisa. Né? Talvez, né, quem está escutando agora já teve algum tipo de bullying pelo tamanho do corpo ou pela cor da pele. Por isso, e aí você não entende por que as outras crianças estão te tratando de uma forma ruim por algo que você não escolheu e aí você desenvolve um ressentimento em relação ao corpo. Esse é o sentimento que eu tinha. Eu nasci nesse corpo e é injusto que outras, né, crianças riem de mim, fazem piada e a única coisa que eu queria era mudar isso. Eu me sentia como um menino fraquinho e eu queria ser um homem forte. Só que qual que é a referência que você tem, né? A referência é a mídia popular. Eu assistia a televisão e lá tinha filme de super-herói, né? O cara que salvava o mundo era um cara musculoso, né? Eu assistia lá Verdade, né? Se a gente for olhar todos os super-heróis. A pessoa que tem força é a pessoa que tem um corpo impressionante. Aí eu fazia essa associação. Eu via o Conan o Bárbaro, no Arnold Schwarzenegger, o cara que tinha uma espada, ele matava... Poxa, esse cara é forte, ele tem músculo grande, o que significa que músculo grande é ser uma pessoa forte. Então, eu tinha essa obsessão. Depois de um tempo, quando meus pais me permitiram entrar pra academia, né, que era 18 anos, né, eles falavam assim, Ronan, você vai ser um bom estudante, academia é pra quem não tem cérebro, né, você vai ser engenheiro, não sei quantos, então você estuda, só vai poder ir pra academia quando tiver 18 anos. Eu queria saber de desenvolver massa muscular, né, mas tinha esse preconceito.
Quando eu fiz 18, no dia que eu fiz 18 anos, eu entrei pra academia. Eu fui lá e fiz a inscrição, e aí eu lembro que tinha um cara na academia que ele tinha o braço tão grande que ele não conseguia tirar a própria camiseta. Né? Ele se batia, ele tinha que pegar a ajuda de alguém pra tirar a camiseta. Eu falei, esse é legal. Eu fui lá, o que você faz, cara? O que você come? Como que você treina? E ele começou a me dar as dicas. Ele falou, eu como isso, treino assim, e eu vou na... Ele comprava os suplementos dele. Olha, nessa fase você já começou a fazer modelagem, nem sabendo que era isso. Exato, eu tava buscando. Esse é o modelo, eu quero saber como você pensa, eu quero fazer igual, né? De forma intuitiva. E esse cara, ele comprava os suplementos dele na AgroShop. Ele usava suplemento de cavalo, né? Falei, essa é a única coisa que eu não vou fazer. Bom, o resto eu fiz tudo. E aí eu passei por uma fase da minha vida em que eu era obcecado com esse tipo de negócio. Eu treinava 2 vezes por dia, ia pra academia, ia pra faculdade no meio do caminho, eu fazia todas as minhas refeições e eu congelava elas no domingo, e eu colocava tudo na geladeira, eu contava os grãos de arroz, sabe? Tinha tudo uma coisa muito meticulosa, tipo, o meu corpo era um trabalho de tempo completo. Uhum. Aí lá na frente, depois de 2, 3 anos, chegou a hora que o corpo virou, né, a minha forma do Arnold Schwarzenegger. Tinha toda aquela questão de fisiculturismo, eu desenvolvi músculo grande, sabe? Aquela coisa impressionante, com veia aqui, veia ali. Depois eu posso até te mostrar as fotos. E aí, eu fiz um ensaio fotográfico, né, do corpo, mostrando, né, todo mundo. Quando eu tirei aquelas fotos, eu tinha uma sensação de orgulho, que sim, sabe? Finalmente eu atingi aquele estado. A semana que veio depois daquele ensaio fotográfico foi a pior semana da minha vida. Porque o meu corpo estava num estado extremo, periclitante. De estresse até. De estresse, porque eu tinha que treinar mais do que o corpo do ser humano é capaz de se recuperar. Eu tinha que comer muito menos do que o corpo do ser humano precisa para se nutrir. Então ele estava assim, eu estava forçando o corpo todos os dias por meses sem parar para ele tirar energia, sabe, de uma forma milagrosa. Naquele momento, tudo que o meu cérebro conseguia pensar era comida, né? Porque eu estava em dieta contada por meses já e eu vi que todos os problemas que eu tinha na vida, quando eu cheguei naquele corpo impressionante, nada disso se resolveu, né? Eu tinha ainda mais insegurança em relação ao meu corpo, porque se ele não tivesse numa forma impressionante, eu tinha ansiedade de chegar numa ocasião pública, numa ocasião social, né? Porque eu tinha treinado a minha cabeça para pensar, quando o meu corpo estiver num estado de pico, aí eu sou um homem forte. E quando ele não tiver? E quando comer alguma coisa tem um pouquinho mais de sódio, eu retenho um pouquinho mais de água, não dormi muito bem, aí eu não sou, sabe? A gente às vezes cai nessa armadilha de fitness, que é colocar a forma do corpo como valor pessoal que a gente tem. E ali eu vi que depois que eu cheguei nisso, eu continuava a ser aquele menino que era inseguro em relação ao corpo, mas com um monte de músculo em cima. Como se eu tivesse, sabe, construído um escudo para me esconder. E aí, dali pra frente, eu lembro que um dia eu olhei pras minhas mãos, assim, eu falei, por quê? Por que você faz isso comigo, né? Eu sou, de todo mundo que eu conheço, eu sou o cara que mais coloca esforço, que mais tem disciplina, e eu não consigo nem aguentar aquele estado de pico que eu tenho. E aí, teve um pensamento que vinha na cabeça e falou assim, Ronan, talvez você não nasceu com o corpo do Conan o Bárbaro. Talvez, né? Um menino pequeno, é uma coisa natural. Talvez o teu corpo ele tem outras vantagens, ele tem outras fortalezas, mas não é pra ser o cara, o Hulk, né? Sim. Ele pode ser outro tipo de coisa. E eu comecei, eu aprendi tantas coisas em saúde e fitness. Se eu começar a aplicar esses conhecimentos, não pra forçar o meu corpo para que ele seja uma coisa que ele não é, mas se eu começar a usar todo esse conhecimento para permitir que o meu corpo se transforme na melhor versão do que ele quer ser. Para onde que eu vou? E aí, dali para frente, todas essas coisas começaram a mudar. Ao invés de eu pensar como aquela questão de punição, de treinar o corpo até a exaustão, de fazer aquela dieta restritiva, eu comecei a pensar quais são as necessidades do meu corpo. O que ele está precisando? Que tipo de movimento o meu corpo tem mais facilidade de fazer? Que tipo de alimento se sente melhor no meu corpo? E era, sabe, aquela ideia de
lidar com o corpo da mesma forma como você educa uma criança. Não é dizendo assim, você vai ser um médico ou um engenheiro. O que você gosta? O que você quer fazer? Eu vou tentar entender o que você gosta, o que você quer, e eu vou te oferecer recursos para aquele caminho. E se a gente usar essa mesma atitude em relação ao corpo? O que você quer? Para onde que você está indo? E eu te ofereço os tipos de rotina, os tipos de alimentação, os tipos de exercício, a rotina matinal, a rotina que potencializa aquela direção que o corpo está querendo ir. E aí ali a relação com o corpo mudou. Né? O músculo diminuiu, aquela questão de fisiculturista mudou, porque eu não tenho mais aquela rotina que mantém esse negócio. Mas a autoestima, a autoconfiança e aquela satisfação em relação ao meu corpo e à saúde ficam cada vez melhores. Esse fato aí, eu acho que é um fato impressionante. Eu acho que é o fato primeiro, na verdade. Sim. Que eu queria perguntar, que eu achei muito interessante você explanar sobre isso, que é realmente qual é a maior armadilha que você vê que as pessoas caem nesse mundo fitness, onde é que elas mais erram, onde é que elas confundem, porque tem várias mulheres, né? Qual mulher não quer emagrecer 2 ou 3 quilos, ou qual pessoa não quer emagrecer, quer estar com o corpo sarado? Toda mulher que eu atendo, né? Toda mulher que eu atendo, ou todo homem que a gente vê também, eu quero estar com o corpo melhor, eu quero estar fitness, eu sou uma mulher, eu quero emagrecer 2, 3 quilos, qual a pessoa que não quer? Mas qual é a maior armadilha que ela passa? Onde é o maior erro? Eu acho que a questão de você desenvolver a estética do corpo é uma questão bonita. Não tem nada de errado em falar assim, eu quero nutrir a beleza. Eu acho que a beleza é a forma de expressão mais alta da natureza. A natureza é bonita, né? A natureza tem beleza. Então cultivar a beleza do corpo não é uma coisa errada, porque a natureza em volta da gente, ela é a expressão mais maximizada de beleza. O problema, a armadilha é a seguinte, é quando a gente coloca uma condição, que é assim, quando o meu corpo tiver nesse peso, aí eu vou ser feliz. Quando o meu corpo tiver a aparência aqui, né? Olha lá na Jennifer Lopez, né? Muitos clientes que eu trabalho falam assim, eles pegam a foto, Ronan, Jennifer Lopez. Ou o cara pega lá o Wolverine, Hugh Jackman, como é que eu chego lá? E a resposta é você não chega. Né? Você chega na melhor versão do teu corpo, que vai ser uma coisa muito melhor. Mas o corpo dos sonhos, ele não te traz felicidade se você não aprender como apreciar o corpo que você tem agora. Existe essa mentalidade que leva as pessoas a atingirem resultados em fitness, que é quando você olha e você fala assim, isso aqui não é aceitável. Eu preciso transformar para que ele esteja num lugar que eu vou ser feliz. E aí você vai por uma jornada de 2, 3, 4, 5 anos para transformar o teu corpo. Em todos esses passos dessa jornada, você nutre essa mentalidade que diz, isso aqui não é aceitável, o ideal está no futuro. Quando você chega no corpo dos sonhos, ainda que ele seja o corpo que lá atrás você queria, o que você treinou a mente para pensar é, isso aqui não é aceitável, o melhor está no futuro. Então, nunca chega lá. A melhor forma de você nutrir a beleza do corpo é tomar as atitudes que desenvolvem o corpo de uma forma saudável, enquanto você encontra formas de apreciar a versão atual do teu corpo. Porque quando você chegar naquela forma que é a melhor versão do teu corpo, você vai estar equipado para entender exatamente quais são aquela mentalidade que aprecia e que se satisfaz com o momento presente. E aí você vai estar você está no céu, você vai estar assim, coisa bonita, porque eu aprendi a dar valor para a versão atual do meu corpo. E quando a versão atual chegar na sua melhor versão, ali eu vou estar conseguindo saborear esse tipo de forma e situação. Esse exemplo que você deu da natureza é incrível. Eu acho que tudo que a gente observa, a natureza, tudo que a gente observa, né, o meio ambiente, a gente consegue aprender. E a natureza, ela é muito bonita, ela é linda, mas primeiro ela é saudável, né?
Primeiro ela é funcional e aí ela é bonita. Então primeiro ela puxa o nutriente do solo, né? Ela vai se desenvolvendo muito tempo até sem ninguém ver, sem nenhuma flor, né? A gente vê uma planta até a árvore gerar flor, muito tempo ela tá ali só alimentando realmente a energia da verdade de quem ela é, de como ela se alimenta, para depois ela gerar realmente frutos e gerar beleza. Muitas pessoas querem procurar a beleza antes, né? Sim. A natureza não é bonita a custo da sua saúde, né? Da sua funcionalidade. Ela é bonita porque ela é saudável. Né? Isso é uma coisa que minha secretária sempre fala, minha assistente muito querida sempre fala, o paciente, ele pagou a consulta de psicologia, de coach, de saúde. Eu falei, porque é minha missão, é minha responsabilidade. Eu não posso dizer para uma pessoa que vem me procurar, eu quero exatamente isso, eu quero esse rosto, eu quero esse corpo, doutor, eu quero esse rosto, eu quero esse corpo. Em tanto tempo. Ainda tem pior, tá? Sim. Em tanto tempo. Porque você tem casamento, você tem isso, tem aquilo, né? Em tanto tempo. Em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Falei, olha, Santa Milagreira ainda não virei. Ainda não faço esse tipo de... Não tem essa empresa ainda. Esse tipo de coisa ainda. ainda não faço. Faço muita coisa, mas esse tipo de coisa... Mas a primeira coisa que eu preciso desenvolver na pessoa... como senso de missão mesmo, a primeira coisa que eu preciso desenvolver nela é que começa nela, é que começa de dentro e que começa com isso, com realmente os hábitos que são os pilares que vão desenvolver a saúde e a beleza que ela tanto deseja, né? Mas o ser humano já tem isso, né? Eu quero uma lâmpada mágica, que o gênio da lâmpada, né, que resolva todos os meus problemas. Olha, amanhã eu quero acordar linda, bonita, magra, sarada. Inteligente. E aí, sabe, a pergunta que eu sempre faço com as pessoas que eu trabalho, que vêm com essa ideia, que é a maioria das pessoas. Não é culpa de ninguém esse tipo de mentalidade. É uma mentalidade que a gente aprende das mídias sociais, que a gente aprende da mídia de filmes popular, né? Mas aí a reflexão é a seguinte: por que você quer isso? Por que você quer um corpo que seja sarado, bonito e tudo mais? E as pessoas, quando elas vão falando, eu quero isso porque eu vou me sentir melhor, eu vou ter mais autoestima, eu vou ter... Quando você vai lá na raiz, é assim, eu vou ter uma vida melhor. Mas se o caminho de chegar até lá é um caminho restritivo, sabe, que você se coloca dentro de uma cela, dentro de uma jaula, que o teu corpo fica aquele trabalho de tempo completo, que a tua vida começa a ficar limitada, que você não pode ter mais compromissos sociais, porque você tá com medo da refeição que eles vão servir, ou você tá com medo de aparecer com uma roupa e tal, porque o teu corpo ainda... A vida ficou pior naquele processo. Talvez você chegou num estado que era né, um bonito de acordo com o ideal que você tinha, mas aquela transformação do corpo transformou a vida para melhor ou ela deixou a vida mais complicada? Quando ela deixa a vida mais complicada, diz, poxa, a gente perdeu o ponto. O corpo mudou e a vida ficou mais difícil. Não era por isso que eu queria. Eu queria uma vida mais brilhante, uma vida com mais possibilidade de expressão. Por exemplo, teve um retiro que a gente fez em Bali em 2019 com um grupo de amigos, e aí parte do retiro era escalar um vulcão. A gente escala um vulcão de manhãzinha cedo, às 5 da manhã, chega lá no topo do vulcão quando o sol tá nascendo, e você tem aquela memória que fica pro resto da vida, né? E tinha um casal que eles não queriam ir. E eu tava conversando com eles tinham pago pra chegar até lá e tudo mais. E eu falei, o que tá acontecendo que, né, qual que é o empecilho ali? Eles falam, poxa, a gente tem que acordar muito cedo, vai ser uma caminhada muito longa, a gente vai ficar muito cansado pro treino depois. E eu falei, por que você treina, cara? Por que você tá treinando? Porque você tá treinando qual é o motivo? Pro teu corpo ter a possibilidade de você escalar um vulcão com seus melhores amigos e ter uma memória que vai ficar pro resto da tua vida. Ou você treina pra ficar bonito na foto. Se você treina pra ter um corpo que é apenas bom pra foto, aí você cria uma jaula ao redor disso. Poxa, eu vou desistir de uma experiência que vai deixar a minha vida mais bonita, porque eu preciso ter a energia pro meu treino no final do dia, porque aquele treino tá garantindo que o meu corpo tá bonito quando eu tirar a camiseta, um negócio assim, né? Mas se eu colocar essas coisas em perspectiva, não, eu tô treinando para que eu tenha um corpo que me
expanda as possibilidades. Que ele me dê mais possibilidades de expressão criativa como ser humano. Que ele me dê a possibilidade de subir uma montanha, de ter energia e estar bonito nesse meio tempo. Aí eu penso de uma forma diferente sobre saúde e fitness. Eu sirvo o corpo ao invés de servir a mente. Muito, muito interessante. E quais você acredita que são os pilares para a pessoa envelhecer bem, com saúde, com saúde bonita? Então, quais seriam os pilares chaves que ela não pode negligenciar para ela envelhecer bem? Eu gosto de trabalhar com 7, né? Por isso que eu gosto de trabalhar com aquela questão de saúde holística, que é a combinação de vários pilares que fazem com que você trabalhe com o corpo e com o ser humano de uma forma completa. Esses pilares, esses 7 que eu vou te contar, eles vêm de uma conclusão de um estudo da Universidade de Leeds. O que eles estavam fazendo lá, eles estavam estudando a saúde das pessoas, especialmente o peso do corpo. Eles estavam tentando mapear todos os fatores que definem o corpo de uma pessoa, o que definem o peso do corpo. Geralmente a gente pensa assim, se eu quero perder peso, eu vou fazer uma dieta e vou pra academia. Pensando em 2 coisas, dieta e exercício. Essas coisas influenciam muito, mas não são as únicas coisas que influenciam. Quando eles começaram a fazer tipo um mapa sistêmico de todas as coisas que podem influenciar o peso de uma pessoa, eles criaram um mapa com umas, sabe, 100, 150 variáveis. E quando você agrupa elas, você vê que a dieta é um grande pilar da longevidade. O exercício é um grande pilar da longevidade, mas não são os únicos. Eles são o motor. Se eu quero transformar o meu corpo, se eu quero transformar a minha saúde, eu vou precisar aprender sobre alimentação, eu vou precisar aprender sobre exercício e movimento. Se essas coisas não estão ali, não tem o motor. Mas aí eu tenho outros 3 pilares, que eles são os pilares de apoio a dieta e o exercício. Um deles é o sono. O sono é aquela coisa que potencializa qualquer coisa que você quer transformar no teu corpo. Ele deixa um sono ruim, deixa todos os resultados mais difíceis de serem alcançados. Um sono bom deixa todos os resultados mais fáceis de serem alcançados. O segundo é o estresse, ou a tua resiliência ao estresse. Uma das coisas que mais encurta a vida dos seres humanos hoje é o estresse acumulado do dia a dia, né? O estresse crônico. Todas as situações que a gente tem, que elas nos abalam e a gente não tem aquela resistência do sistema nervoso central. E a gente tem práticas para poder treinar o sistema nervoso central para que ele fique mais resistente ao estresse. E aquele estresse do dia a dia não é uma coisa, poxa, mas eu preciso viver na montanha como um monge? Não. Eu posso ter a mesma vida, que é cheia de coisas, mas eu tenho práticas que deixam o meu sistema nervoso forte, da mesma forma que eu tenho prática para deixar meus músculos fortes. Então, esse ali é o segundo daquelas práticas apoiadoras. Aí, você tem a questão, né? Você tem exercício, nutrição, sono, estresse, e aí você tem a família ou contatos sociais. Essa questão de contato entre seres humanos, o corpo do ser humano, ele é desenhado para prosperar em comunidade. O corpo do ser humano em isolamento... Mostra muito daquele estudo, né, do Dan Bieler, que é aquele que dá 5 áreas, onde das zonas azuis. Isso, exatamente, exatamente. Eles vão em nessas regiões do mundo onde as pessoas vivem mais do que 100 anos. Eu tive num treinamento com o Dan Bittner. E ele fala de assim, a gente consegue prever quantos anos uma pessoa vai viver. E a questão não é apenas a expectativa de vida, mas é quantos anos a pessoa vai ter saúde. Não adianta você viveu 80 anos, mas os últimos 10 você tá incapacitado, na cama, doente. Você quer viver 80, 90 com funcionalidade, com saúde. As pessoas que vivem com saúde, com funcionalidade, são as pessoas que vivem em comunidade. Elas vivem em contato porque o corpo em contato com outros seres humanos, o sistema nervoso é relaxado. O corpo que é isolado é um corpo que lembra lá dos nossos antepassados, 200 mil anos atrás, quando a gente vivia em tribo. Quando a gente vivia em tribo, a sentença de morte era você ser excluído da tribo. Naquela tribo tinha uma pessoa que caçava,
outra pessoa que pegava, que juntava comida das folhas, outra pessoa que encontrava um abrigo. Se tivesse alguma razão que você fosse expelido ou expelida daquela tribo, seria apenas uma questão de tempo para você morrer ou por um predador, ou sem comida, ou de frio. Então, a nossa genética desenvolveu um sistema de defesa que é: eu preciso participar de uma tribo. Se eu estou em isolamento, eu estou numa sentença de morte. Que é: ou vou morrer de frio, ou vou morrer de fome, ou vou ser caçado por um predador. Hoje, a gente não tem mais essa situação, mas a gente tem a mesma genética do que 200 mil anos atrás. Então, o corpo em isolamento, ele cria muito estresse. E esse estresse encurta a vida. Então, a gente já falou, né? Dieta, exercício, sono, estresse, aí os contatos humanos, aí você tem um senso de propósito. As pessoas que acreditam ou que têm um senso de propósito, elas têm mais chance de adotar hábitos saudáveis. É bem fácil você ver essa diferença. A pessoa que vive a vida num estado que parece vazio, sabe? A minha rotina é eu sentar, assistir televisão, aí eu olho no celular, aí eu vou pra cama dormir, os dias se repetem dessa forma e não tem uma coisa maior para a qual eu me dedico. Questão de fé e espiritualidade também entra. Se eu tenho alguma crença de que eu faço parte de algo maior, seja essa uma crença espiritual ou um propósito do meu trabalho, eu tenho uma missão, eu sirvo as pessoas de uma certa forma, eu me dedico para uma coisa que é maior do que eu. Se eu tenho isso, eu tenho mais chances de adotar hábitos que são saudáveis e que vão nutrir o meu corpo. Se eu não tenho isso, fica muito mais difícil eu conseguir comer melhor, ter, sabe, uma rotina de sono, exercício, porque não tem uma, sabe, a minha vida é meio vazia. Ela não tem eu não tenho nem por que cuidar de mim, porque, sabe, pra que eu vou alongar uma vida que eu não quero viver? Né? Pra gente alongar a vida, a gente tem que ter uma vida que a gente quer alongar, que a gente quer viver mais tempo. Então, o senso de propósito é muito importante para isso. Aí você tem a conexão com a natureza e com o teu ambiente. O ambiente é uma extensão do corpo. O corpo não vive em isolamento. Então, a natureza tem muito papel funcional em relação ao corpo. As pessoas que têm mais contato, né? Uma das formas mais fáceis de você diminuir a inflamação do corpo é você pisar descalço na grama, pisar descalço na areia, entrar na água do mar. Eu, depois que vi essa prática, que eles colocam muito em todos os estudos de longevidade, né, o ground, eu realmente senti muita diferença. Porque às vezes também a pessoa fala, eu não consigo. Todo lugar tem um parque em frente. Você pode ir lá. Jardim de casa funciona, sabe? Para as pessoas que, poxa, mas eu moro em prédio no meio de Dubai, né? Que não tem parque nem nada. Existe um dispositivo que é bem barato, que você pode comprar na internet, que é um tapete que você coloca no aterramento da tomada. A tomada tem o positivo e o negativo e tem o terra. Quando você liga aquele tapete no terra, esse tapete está conectado com a superfície da terra. E a questão da superfície, de você diminuir a inflamação do corpo quando você encosta a pele na superfície da terra, não é nada mágico, é que a superfície da terra é a maior reserva de elétrons que a gente tem, né? Cai um raio numa tempestade, bate no chão, toda aquela carga energética de elétrons agora está absorvida na terra. Quando a gente gera inflamação, a gente tem várias moléculas de oxigênio que perderam um elétron. E aí elas estão em desequilíbrio dentro do corpo e elas começam a atacar outras moléculas para roubar um elétron. Essa é a inflamação. Esse é o radical livre que gera a inflamação no corpo, que diminui a longevidade, que envelhece o corpo mais rápido. Para você parar esse processo, você tem que suprir o corpo com elétrons. Como que você faz isso? Você pega eles da terra, né? Ou você encosta a pele na superfície da terra, ou esse tapete que as pessoas, sabe, você pode colocar debaixo da tua mesa enquanto você está trabalhando. Várias pessoas fazem isso com um colchão. Você coloca uma colcha, que ela é ligada no aterramento, enquanto você está dormindo, você está recebendo os elétrons da Terra. E aí os estudos que usam esse tipo de dispositivo, eles veem que as pessoas que têm dores no corpo, dor na articulação, dor nas costas, dor da inflamação. Essas coisas diminuem as dores mais rápido do que fisioterapia e mais rápido do que de medicamentos que tratam a dor. É a conexão com a superfície da Terra.
Não é uma coisa assim fora do comum. E é uma coisa, sabe? Os indígenas já descobriram isso muito antes do que a gente. Eu fui uma vez não, eu vou sempre, recorrentemente numa instituição de caridade de mulheres que sofrem algum tipo de abuso. E elas falavam pra mim, não tenho condição, porque é isso, né? Eu quero emagrecer, mas eu não tenho condição de comprar um aparelho, de estar numa academia. Falei, mas as coisas mais simples você tem condição, você quer ver? Você pode caminhar na rua, todo mundo pode caminhar na rua. É isso, você pode ir num parque caminhar descalço, tirar o tênis e caminhar descalço durante um tempo. Então, assim, tem coisas que são simples, hábitos simples de saúde, você pode dormir bem, dormir com uma oração, né? Vai, ao invés de ficar vendo televisão, leva a Bíblia, leva um livro pra cama antes. Você pode fazer a refeição sem ficar no celular. Né? Você pode fazer essas coisas de forma consciente. Não mudou nada o custo. É a forma como você faz. As coisas que mais transformam o corpo, elas são básicas. São. E essa questão do ground, eu queria perguntar, nesses estudos que você tem visto, qual seria o tempo necessário? 20 minutos. Por dia, esse é o tempo que é usado como protocolo nos estudos. Se esse resultado pode ser atingido em menos tempo, provavelmente sim, porque a gente se sente bem, né? Quando você coloca o pé no rio, né? Passa na areia da praia e tudo mais. Mas o protocolo de estudo ainda não é feito com menos de 20 minutos. Então, provavelmente sim, a gente não consegue dizer por certeza, porque o protocolo de estudo são de 20 minutos. Provavelmente 15 minutos, provavelmente 10 minutos também funciona. E essas coisas podem ser feitas todos os dias ou quando você precisar, né? Tem um dia um pouco mais estressado, tem um dia que tá retendo um pouco mais de líquido por várias razões. Esse é o dia que eu vou pro parque, né? Coloco o pé lá, se eu li o meu livro de casa, eu posso ler o livro de lá. Uma das coisas para as pessoas que têm jardim em casa, né? Que moram em casa, que tem um terreno, ao invés de você tomar o café na sala ou na cozinha, você toma o café da manhã com o pé no jardim. Né? Aí você tem duas coisas que você está ganhando. Uma delas é o grounding, que você está com o pé na grama, absorvendo os elétrons, diminuindo a inflamação, melhorando o humor, diminuindo a dor. E você está pegando a luz solar de manhã. Que é a vitamina D. Vitamina D e ela está regulando. Estresse, né? Sim, ela está regulando o teu sistema, o teu ciclo, o relógio biológico. Verdade. Né? O ciclo circadiano, que é tudo no corpo acontece como uma orquestra. Tudo no corpo tem o seu ritmo. E acontece como música. Né? E aí você tem a música que é boa de escutar. Todos os instrumentos estão se combinando. E aí você tem a música que é a barulheira. Porque tá tudo fora de harmonia. Quando a gente não tem esse elemento com o ciclo circadiano, você não tem um alinhamento, você acorda, você tá num ambiente interno, não tem a luz do sol vindo. Você tá de noite, você tá num ambiente claro, porque você tá na frente do computador, você tá na frente do celular. Aquele sinal de luz que antigamente era uma coisa natural, o nosso corpo ele desenvolveu, ele aprendeu eu entendo qual que é o horário do dia pela luz solar. Né? Eu recebo a luz do sol nos olhos, eu sei, opa, é dia. Eu vou começar a aumentar um pouquinho o cortisol, vou começar a preparar a insulina para chegar quando a refeição chegar. Eu vou diminuir a melatonina, eu vou aumentar a digestão. Ele tá lá, né? O sol é o maestro. E o ser humano hoje faz o contrário, né? A gente tem... Porque durante o dia se tranca no trabalho, no escritório, na frente das luzes azul. Né? E de num noite... lugar fechado. E de noite, luz nos olhos com a televisão, celular e tudo mais. E aí... aquele maestro agora ele não tá mais tomando conta da orquestra e a música fica barulhenta, né? O corpo não trabalha tão bem. Como que você sente isso? Você começa a ficar com menos energia, o humor muda, fica com mais estresse, mais irritabilidade. Aí fica mais fácil de você ganhar peso, porque o metabolismo já não tá mais no seu pique. Quando você começa a alinhar o teu relógio biológico, porque de manhã você sai na rua, deixa a luz do sol chegar nos olhos, de noite você tá mais no escuro, você não tá lá com um monte de... Você tá fazendo uma rotina, lendo um livro, alguma coisa que não tenha tanto brilho nos olhos, agora o maestro tá lá tomando conta da orquestra. E o corpo funciona de uma forma mais harmoniosa. Maravilha! Então eu vou aproveitar pra gente discutir um pouco desses pilares que você falou. O primeiro pilar que eu queria saber é esse realmente do sono.
Sim. Quais seriam as rotinas fundamentais para realmente ter um sono de qualidade e emagrecer, porque a maioria das mulheres vai querer saber disso, né? Dos homens também, mas as mulheres eu acho que elas são mais com isso, né? Quais são os pilares fundamentais do sono para você ter um sono de qualidade se ela quer emagrecer, se ela quer estar bem, estar com saúde, acordar bem? Sim. Porque hoje em dia o que eu recebo? Todo dia no consultório. Eu tô cansada. Né? Tanto para a questão do consultório, que é a questão de estética, quanto para a questão da soroterapia. Eu tô cansada, tô sem energia, minha imunidade tá ruim. Então, como que o sono pode ajudar nisso? Joana, vamos expandir primeiro no impacto do sono no emagrecimento, que é uma coisa importante. Que a maioria das pessoas não tem essa consciência. De que, poxa, eu quero emagrecer, eu sei que eu vou cuidar da minha alimentação, talvez eu vou fazer um treino na academia, sair para caminhar e tudo mais, mas o sono tem um papel importantíssimo. Porque o sono é uma das coisas que regula o teu metabolismo e é uma das coisas que regula a tua sensação de fome e saciedade. Tem aqueles dois hormônios, grelina e leptina, que estão ali regulando. A grelina, ela regula quando você tem vontade de comer e a leptina, ela te regula quando você não tem mais e está satisfeita e pode parar de comer, né? A produção desses hormônios são regulados enquanto você está dormindo. Se o teu sono é ou irregular, ou ele é muito curto, ou ele não tem qualidade, você vai sentir mais fome durante o dia e você vai demorar mais para sentir saciedade. O que acontece é que você vai consumir mais calorias do que o corpo precisa. Isso deixa o emagrecimento mais fácil ou até impossível. Né? Tem até um estudo da Universidade de Toronto, se eu não me engano, que eles pegaram 2 grupos de pessoas num laboratório por uma semana inteira. Um grupo dormia 8 horas por dia, o outro grupo dormia 5 horas. E eles ficaram dentro do laboratório por uma semana inteira. E eles tinham uma rotina diária naquele laboratório e eles tinham comida à vontade. Estavam numa casa com uma cozinha, tinha geladeira, tinha armário com todos os tipos de comida, tinha comidas saudáveis, comidas processadas e tudo mais. E o experimento foi ver o que acontece com essas pessoas. Com as que dormem bem versus as que dormem mal. E as que dormem mal ganharam 2 quilos de gordura em uma semana. É muito. E eles tinham câmeras para observar o que estava acontecendo e era assim, as pessoas que dormiam mal, elas pegavam leve no café da manhã, pegavam leve no almoço, pegavam leve na janta, porque elas sabiam que estavam com um pouquinho mais de fome. Então eu falava, opa, vou comer uma fruta aqui, vou comer uma verdura, vou comer um peito de frango. Mas aí chegava o horário depois da janta. E depois da janta, essas pessoas que tinham dormido pouco, elas tinham, mas eu vou fazer apenas um lanchinho antes de dormir. Abre a geladeira. Aí dali virava, todos os dias esse ciclo se repetia. Ela pegava uma bolachinha, essa bolachinha trazia o refrigerante, esse refrigerante trazia a pipoca trazia o sorvete, todas as noites virava uma perda de controle. Não porque essa pessoa tem uma falta do caráter, que ela não tem força de vontade, não, é porque ela estava mal dormida. Aí, quando a gente quer, beleza, vamos melhorar a quantidade e qualidade do sono. Quais são um desses pilares? Para mim, essas coisas acontecem como você começa o dia e como você termina o dia. O sono é muito uma questão de rotina. Primeiro, você tem que priorizar o sono. Se você está trabalhando até as 3 da manhã, se chega depois da janta ali, 11 da noite, na hora de você dormir, você fala, só vou dar uma olhadinha no meu e-mail. Até 2 da manhã, aí a tua rotina não está respeitando o sono. Vai ser muito difícil você atingir as suas metas de saúde se a rotina que você tem, ela não respeita a necessidade do teu corpo. Né? Então, primeiro eu tenho que priorizar e proteger a minha rotina de sono. Como eu faço isso de noite? Eu gosto de uma rotina que eu chamo de 3-2-1. 3-2-1 é assim, 3 horas antes de dormir, sem comer, em jejum. Eu termino a minha janta, a minha ingestão de comida, a minha ingestão de calorias, pelo menos 3 horas antes de dormir. Por quê? Para eu ter qualidade de sono, né? Não é apenas eu conseguir dormir 7, meia, 8 horas, mas eu preciso ter sono profundo na primeira metade da noite. Né? Eu posso dormir 8 horas e ter um sono raso. Né? Muitas pessoas têm um sono leve. Para eu ter sono profundo, que é o que restaura, que ajuda a regular os hormônios de fome e saciedade, o meu corpo precisa diminuir a temperatura corporal.
uma das coisas que mais aumenta a temperatura corporal é a atividade de digestão. Então, se eu comi alguma coisa antes de dormir, agora tem uma fornalha acontecendo aqui, eu vou deitar e nas primeiras 2 horas do sono, o meu corpo não vai conseguir chegar na qualidade de sono que ele precisa. Então, para de comer pelo menos 3 horas antes de dormir, agora tem mais qualidade de sono. Esse é o 3. O 2 é 2 horas antes de dormir sem trabalhar, sem luz, sem estímulo. Né? Sem celular, sem computador, sem televisão, sem olhar e-mail, né? Que é isso mesmo. Um e-mailzinho que eu vou olhar é 3 horas. Um negócio no YouTube, um negócio no Instagram, aí virou 1 hora. Né? Aí eu já tô lá na cama vendo esse tipo de coisa. Né? Se eu faço isso, eu tô recebendo muita luz e muito estímulo pro corpo. Então aquela luz que vem, aquele brilho da tela do computador, da tela do celular, do tablet, da televisão, tem uma frequência, né? Que é a luz azul. A luz azul chega na retina e ela comunica com o cérebro e fala, opa, eu estou recebendo raios solares, porque o raio solar tem muita luz azul. Uhum. O cérebro ele não consegue entender que ele tem um celular. O que ele consegue entender é que tem luz azul chegando. Se tem luz azul chegando, deve ser dia. Se deve ser dia, ainda não é hora de liberar a melatonina, que é o hormônio que te pega pela mão e te leva lá na profundeza do sono. Então eu preciso diminuir a quantidade de luz, né? Desligando o celular, deixando essas coisas pelo menos 2 horas antes de dormir. Eu também, de noite, eu gosto de usar um óculos que ele bloqueia a luz azul. Ele é vermelho, né? E ele também ajuda na produção de melatonina. Agora você tem mais qualidade de sono. Esse é o 2. E o 1 é 1 hora antes de dormir, nutrindo a tranquilidade. Aí você pensa, o que eu posso fazer 1 hora de dormir se eu quiser cultivar a tranquilidade? Meditação, oração, leitura, yoga, passar um tempo conversando com a minha esposa, com o meu marido, com a minha família, não sei o quê, lendo um livro. Não é assistindo um filme de ação, não é assistindo notícia, não é pegando o celular para ver o e-mail de... como que eu faço para nutrir tranquilidade? Aí cada noite pode ser uma coisa diferente. Esse aqui é o teu ritual. Né? É até bom, né? Você alternar os vários tipos de... Claro. Um dia com a família, um dia tá fazendo uma meditação, oração. Porque tem momentos que é muito incrível você estar com a família e tem momentos que você quer estar sozinha, na quietude, né? Para cultivar a tranquilidade vai ser uma coisa diferente em cada dia. É só você se perguntar, poxa, se eu consigo entender o que é cultivar o estresse, né? Eu não vou naquela direção. Então, o que é uma coisa que vai me cultivar a tranquilidade hoje? E aí eu faço aquelas coisas durante a noite. Várias pessoas têm a rotina de limpeza da pele, né? Um banho mais morno, escovar o dente, não sei o quê. Aí vou tomar um gole de água, ler alguma coisa. Eu gosto de fazer os meus... A prática de yoga, qigong, tai chi, alongamento. Às vezes eu sento com a minha esposa. O meu yoga é mais agitado. Sim. Que é o Ashtanga. Que é o que você faz de manhã. É o porrada. Aí você tem o Yin Yoga. Ele é mais... bem agitado. Então, normalmente é a prática que eu faço. Então, se eu vou fazer à noite, eu faço o rato, uma coisinha mais leve. Exatamente. Você tem que saber que prática. Porque o meu pula o tempo todo. Sim. Pula, vai, levanta. É tipo um treino. Aí você faz na parte da manhã. E aí tem E esse é um ponto bom porque ele leva para como a gente começa o dia. Então, aquele 3, 2, 1 é a rotina noturna. Tem a rotina matinal. A rotina matinal também prepara. Então, 3, 2, 1 ficou 3 horas sem comer, 2 horas... Sem trabalho, sem luz. Sem trabalhar, sem luz. E 1 hora para nutrir a tranquilidade. Exatamente. Aí, agora você tem um ritual noturno. Vira uma coisa sagrada do teu dia, preciosa, que tá te preparando pro momento de recuperação. Né? Pro sono. Para te presentear com um dia ótimo no próximo dia. Você fez uma rotina que dá o espaço pro teu corpo, pro teu cérebro te presentear com o teu melhor potencial no dia seguinte. Aí o dia seguinte, o sono, ele sempre começa no começo do dia. Né? Coisas que a gente pode fazer de manhã que melhora o sono da próxima noite é, número 1, luz solar. Se eu conseguir ter pelo menos 5 minutos fora de casa, no jardim, na rua, sair para dar uma caminhada, tomar o meu café fora, em que eu esteja exposto à luz solar, que a luz solar consiga chegar nos meus olhos, agora eu estou fazendo o oposto daquele sinal da escuridão durante a noite. Eu estou dando para o meu corpo o sinal que é dia.
é dia, a única forma que o meu corpo sabe é recebendo luz azul através da retina. E agora eu começo a aumentar um pouquinho o cortisol, eu consigo diminuir a melatonina. E essas coisas, elas seguem um ciclo de 24 horas. Então, se eu demoro muito para aumentar o cortisol durante o dia, ele vai estar ainda elevado na hora do sono. Então, eu quero levar ele o mais rápido possível assim que eu acordar. Para que quando chega à noite, ele já está naturalmente diminuindo. Eu quero elevar a minha temperatura do corpo o mais rápido possível durante o dia, para que quando chega durante a noite, ela está naturalmente diminuindo. Ao invés de demorar para elevar essas coisas, e quando chegar a hora do sono, elas ainda estão elevadas, né? Então, a luz solar, pelo menos 5 minutos, idealmente estando fora de casa, né? Você pode estar na janela também, se tem o nascer do sol está na minha janela, eu consigo ficar ali tomando meu café e tudo mais, mas idealmente fora, porque aí a minha pele também está absorvendo a luz solar. Alguma forma de movimento. Não precisa ser um treino inteiro. Você não precisa ir para academia durante de manhã. Pode ser uma ótima ideia, mas se essa for uma coisa que não cabe na tua rotina, não precisa. Mas alguma coisa que, poxa, eu vou subir a escada, vou fazer alguns agachamentos, eu vou elevar o meu batimento cardíaco um pouquinho. Né? Alguma coisa, eu não preciso me matar, não precisa ser 1 hora. Pode ser uma coisa de 2, 3 minutos. Mas que eleve a minha frequência respiratória um pouco. Porque isso, ele aumenta naturalmente aquele cortisol de manhã. E o cortisol precisa ser baixo à noite para que a melatonina chegue e me dê qualidade de sono. É isso aí, eu noto que tem muita diferença. Eu treino de manhã, treino mesmo, mas tem dias que não dá tempo da gente treinar. Sim. Só de eu fazer, assim, 15 minutos de esteira, às vezes é 20, às vezes não é nem esteira, eu faço, né, no colchão lá de casa mesmo, né? Se eu faço 15, 20 minutos, eu tenho outro dia. A energia é completamente diferente. Senão eu fico arrastando. Sabe aquele negócio que você toma 50 cafés e demora pra ligar, pra pegar no tranco. Quando você arrasta, as suas decisões de o que comer, o que não comer, elas não são as que você quer ter. Daí você tá com preguiça, você poxa, então eu vou comer uma coisa mais... E aí você se arrepende das decisões que você fez. Quando você começa o dia com energia, você tem mais sabedoria também. As decisões de o que comer, o que fazer, são mais alinhadas com os seus valores. Então ativar o corpo durante a manhã, ele te dá energia durante o dia e ele garante que aquele cortisol aumenta de manhã e se ele aumenta de manhã, ele diminui à noite. A temperatura do corpo aumenta de manhã, se ela aumenta de manhã, ela diminui à noite. Se essas coisas diminuem à noite, você tem um sono melhor. Então agora você tem uma rotina noturna e uma rotina matinal com luz solar e um pouco de movimento que primam o teu corpo para ter uma melhor qualidade de sono. Aí você tem mais emagrecimento, mais bem-estar, mais qualidade de vida. Tudo que você está fazendo no corpo fica mais fácil. E, além disso, quais que você considera que são os hacks, assim, de uma rotina matinal de sucesso para ter saúde, para ter longevidade, para ver mais, para ver melhor e para emagrecer? Sim. A primeira delas é assim, ó. Eu acordo, aí vou ao banheiro, faço o que tem que fazer. Aí a primeira coisa que eu faço da rotina matinal é a seguinte. Eu tenho uma sequência de exercícios. Eu aprendi Qigong, Tai Chi, que são artes chinesas, que elas alteram o fluxo de energia no corpo. Não é nada muito, muito complicado. É um exercício que você fica em pé, você chacoalha o corpo. Outro que você gira ao entorno da tua espinha. Você faz algum desses tipos de exercício em que você... ativa o corpo. Você chacoalha o corpo, tira toda a tensão. Você gira a espinha, porque na espinha passa... Como se fosse um alongamento, né? Como se fosse um alongamento. É. No yoga também tem. Quando você deita, coloca o joelho pro lado, o braço pro outro, você tá aumentando a mobilidade da espinha. Isso é importante porque a espinha é a BR do teu sistema nervoso. Toda a comunicação do cérebro com o resto do corpo, ele passa pela espinha dorsal. Essa é a avenida principal de comunicação. Se essa avenida tá engarrafada, se aquela mobilidade daquela avenida tá limitada, tem sempre um pouquinho de estresse no corpo, que a BR tá parada, ele tá muito devagar, a gente tem que ficar alerta. Se você tem mais mobilidade na espinha, porque você faz um alongamento que você torce o corpo, agora aquela espinha ela não tá restringida, ela tá livre.
Isso, assim, eu acho que é fundamental, porque hoje a gente tem um mito, né? Não tem mito, mas é que cada hora a gente passa por várias verdades nesse mundo de saúde e fitness, né? E uma das verdades agora que a gente sabe que é muito importante e fundamental para aumentar a massa magra é realmente o exercício de força, que é o exercício de musculação, que tá muito ligado também realmente à nossa qualidade de vida, à longevidade. Por outro lado, o exercício de força, que é a musculação, ele vai diminuir a sua mobilidade. Sim, você tem que A ter pessoa práticas de fica bem mobilidade. rígida. Então, o que a gente vê muitas vezes é que tem várias pessoas hoje que, sim, musculação melhor e tal, eu vou praticar só exercício de força, eu só faço exercício de força. Cada vez ela vai ficando mais rígida, mais estressada. E aí começa a ter o problema, que realmente eu já não fico com o corpo que eu quero, não emagreço, eu tô estressada. E a explicação disso tá muito dentro do que você falou, que é realmente. Práticas de mobilidade deixam o corpo com mais liberdade. Se o corpo tem mais liberdade, ele tem menos estresse. Você sabe como eu descobri isso? Eu descobri isso assim que eu comecei a fazer yoga. Ah, Tem aquele livro, né? Tem o podcast do Tim Ferriss, que é o Tim sim. Ferriss Show, e tem o livro dele, as ferramentas dos grandes titãs. Sim, aham. E aí eu fui estudar o estilo de vida dos grandes atletas, das grandes pessoas do mundo. E eu via, porque quando você vai lá, o Arnold, você vai ver todo mundo, eu via e falava assim, não, ele faz com musculação e tal, e treina forte, né? E só isso. E eu via que todos os grandes atletas tinham prática de mobilidade. O Arnold Schwarzenegger fazia aula de balé. Então, ou era um alongamento, ou era balé, ou era uma prática dessa yoga ou tai chi, alguma prática que exercitasse mesmo essa questão da mobilidade. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, mas o que é? Que esses grandes têm Por que eles essa fazem isso, né? prática de mobilidade diária. Porque tem que ter uma explicação. Sim. E a prática de mobilidade, ela garante que o teu corpo possa envelhecer com graça. Porque a pior situação que você pode ter é uma vida que você treinou o corpo inteiro, né, pela vida inteira. Quando você chega nos seus 60 anos, você tem netos, você não consegue nem agachar para brincar com o neto, porque você não treinou algumas coisas que o corpo precisava ser treinado, né? Não cuidar do corpo é uma coisa, mas cuidar do corpo e não ter os resultados que a gente quer ter lá no futuro, aí esse é pior. Então, poxa, eu penso assim, que tipo de movimentos eu quero fazer na minha última década de vida? Que tipo de movimentos eu quero que o meu corpo seja capaz de fazer? E eu preciso, se eu quero ter a capacidade de agachar, pegar os meus bisnetos no colo, levantar eles, eu preciso ter a possibilidade de agachar hoje. Né? Uma das coisas que eu faço quando eu tô de manhã escovando o dente, eu escovo o dente agachado. Sabe, que nem índio. Né? Porque o corpo tá mais tenso durante a noite, que ele tá lá 8 horas na mesma posição. E eu escovo o dente, eu agacho no banheiro, eu escovo o dente na posição de agachamento, porque eu já tô abrindo o quadril enquanto eu faço isso. Estou melhorando a mobilidade no meu corpo. Isso foi muito legal, porque agora uma atriz bem famosa, a Ivete, cantora, né? Perguntaram pra ela, no auge dos seus 50 e poucos anos, o que você queria ter feito mais? Mais agachamento. E não é só para a questão da perna, não. É porque realmente é uma posição que realmente você trabalha tudo, né? Praticamente tudo, inclusive a mobilidade. É uma posição que realmente você... E muitos de nós perderam essa habilidade de você agachar. Sabe quando agacha que nem índio, que você fica lá embaixo, assim? Muita gente, né, não tem mais a mobilidade no quadril ou no tornozelo para fazer isso. E se você perder essa mobilidade, você pode treinar ela, você pode... O corpo perdoa. Você pode sempre resgatar as coisas que o corpo perdeu, né? Se você começar a treinar aquela mobilidade. E isso te dá possibilidades na vida, né? Se você consegue agachar até o chão e depois levantar, você nunca vai perder a possibilidade de se levantar de uma cadeira. Né? Eu estava em Dubai, por exemplo, com a família da minha esposa. A gente foi jantar num lugar e com tio, tia, né, e todo mundo. E a tia dela, quando a gente terminou de jantar, todo mundo foi saindo e eu vi que a tia dela ficou para trás. Né? E eu vi que ela estava colocando os braços no braço da cadeira, tentando se levantar. E hoje ela não consegue se levantar da cadeira com a força das pernas apenas. Então eu fui lá e ajudei ela a levantar e eu pensei, poxa, essa não é uma situação que eu quero ter. Essa não é uma situação que eu quero que as pessoas que eu amo tenham. Se eu pratico
agachar e ficar, sabe, 2 minutos agachado e levantar com as minhas próprias pernas, eu nunca vou perder a minha possibilidade de sentar numa cadeira e levantar com as próprias pernas, porque o agachamento ele vai ainda mais lá embaixo. Então, poxa, é uma prática fácil, que me garante um movimento que me traz qualidade de vida, independência. Lá na frente eu não vou ter que depender de alguém ou de alguma coisa para levantar da cadeira, que é uma coisa que acontece várias vezes no dia. Muito bom. Então a gente estava falando das da práticas. rotina matinal. Então, dali, né, eu faço esses exercícios. Tem alguns exercícios de tapping, que você bate no corpo. Eu uso a ponta dos dedos e o punho para vibrar o timo, que é a glândula que ali é o quartel-general do teu sistema imune, né? O externo, que esse osso que está aqui, você vibra ele com o batimento da ponta dos dedos e você você começa a fazer essa batida como se o teu corpo fosse um tambor. Você passa lá na barriga, nos braços, você é tipo o corpo inteiro dando tapas e o tapping com a ponta do dedo ou com o punho fechado. Agora você tem a circulação do corpo ativada, né? Então ali termina uma sequência de Qigong e Tai Chi que eu faço. Aí eu faço um exercício de yoga, que é a saudação ao sol. É essa que eu começo a fazer. A saudação ao sol exatamente, ele prepara o corpo e a mente para o resto do dia, né? Ele faz com que você coloque a cabeça para baixo, aí você deita no chão, aí você estica as costas, tem toda uma sequência de movimento que prepara o teu corpo para o dia inteiro. Então eu faço 5 repetições da saudação ao sol, aí vem 1 litro de água. Água de manhã. 1 litro? 1 litro de água. Meu Deus, tô 500 ml atrasada. Mas eu acho que 500 ml é ideal. 1 litro de água porque eu gosto. Né? Mas eu acho que pelo menos meio litro de água logo depois de acordar ou logo depois dos primeiros passos do dia é primordial. Né? Eu tenho a regra de que assim, eu não tomo café, eu não como, geralmente faço jejum de manhã, mas ainda que eu for comer alguma coisa de manhã, eu não consumo nada até eu terminar o meu primeiro litro de água. Não preciso tomar 1 litro numa virada só, mas eu tenho uma garrafa de 1 litro, até que eu não termine ela, não tem consumo de nada mais. Aquela ali é a prioridade. Então eu geralmente tomo quase uns 800 ml de uma vez só, e aí depois mais uns 200 ali. E enquanto eu tô tomando a água naquele processo, eu faço a minha prática de meditação. E a meditação, para mim, ela é a base do estado do dia. Então, eu tenho alguns exercícios de respiração que eu faço, que deixam... Agora, o meu corpo ele já não está mais travado, ele já está bem móvel, com a mobilidade bem praticada, eu consigo ficar sentado com a perna cruzada. Eu faço alguns exercícios de respiração que me colocam no momento presente, e ali eu faço a minha prática de meditação. 15 minutos, 20 minutos, dependendo do tempo que eu tenho por dia. Aí, dali... Eu agradeço pelo começo do dia e penso quais são as coisas mais importantes que eu tenho para atingir ou para construir ou para criar hoje. Aí agora essas são as 3 prioridades do dia, dali para frente o dia começa. Eu achei que é uma rotina, fundamental, né? Principalmente para quem tá nesse processo e quer emagrecer, além da luz do sol, que você já tinha falado também, né? Essa questão de você já começar o dia alinhando a sua mente, né? Porque senão, o que a gente vê, a maior parte das pessoas é como de ansiedade. Sim. Às vezes eu como que eu tô estressada, eu como que eu tô cansada. Tem um meme muito engraçado, que é assim, eu como que eu tô feliz, eu como que eu tô estressada, eu como que eu tô cansada, eu como que eu tô... A gente come nossas emoções, né? E sabe que uma coisa que acontece na rotina matinal, que às vezes ela nutre essa ansiedade, que é você acordar, pegar o celular e começar a ver o que está acontecendo no mundo, né? Abrir o Instagram, abrir o e-mail, abrir o calendário e tudo mais, né? Tem coisas na minha rotina que é matinal que eu faço, que me preparam, e tem coisas que eu não faço. E pegar o celular e olhar o celular no começo do dia... Então vamos falar dessas aí, que você não faz nunca... como rotina matinal. Uma dessas é olhar o celular. O celular tá sempre no modo avião.
Modo avião, eu não consigo, né? Não tem internet, não tem sinal de telefone, eu não tô recebendo mensagem. Primeiro, o meu celular já não tem notificação. Eu já desliguei todas as notificações. Se alguém me manda uma mensagem no WhatsApp, eu não recebo isso na tela. Se alguém me liga, eu não recebo isso na tela. Eu olho o celular quando eu quero olhar o celular. Eu vejo as notificações, elas não interrompem o meu dia. Quando chega o momento, agora é hora de ver o que está acontecendo no mundo, o que as pessoas estão pedindo de mim, para agora eu vou olhar e vou receber essas coisas. Eu não deixo ele quebrar o meu fluxo. E aí, aquela olhar, pô, tô atrasado pra reunião, ou ficar ali, já pensei meia hora no Instagram, aí já tem aquela sensação de culpa de manhã, porque eu passei muito tempo fazendo uma coisa que não tem muito sentido, aí eu já tô meio decepcionado, aí já tô nutrindo aquela ansiedade, que depois eu vou compensar com a alimentação depois no dia, né? Então essa é uma das coisas que eu nunca faço, olhar o celular logo depois de acordar. A segunda é tomar café no começo da manhã. Café é uma coisa que eu tomo. Sim. Eu não tomo ele todos os dias. E quando eu tomo café, eu espero pelo menos 1h30 depois de acordar. Eu comecei a fazer isso. Muda Já bastante. era quase que natural, porque Sim. até fazer a rotina, na verdade eu fazia a rotina, eu tomava banho ainda, então assim, até fazer essa rotina toda, mais exercício e tal, pra ir tomar café, acaba gerando isso. Mas às vezes eu pegava o café no exercício. Sim. E aí eu comecei a tirar esse estimulante mesmo da cafeína logo no início da manhã. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, desse hábito de realmente evitar o café nessa primeira hora, 1h30. Por que ele é importante? É o seguinte, quando você acorda, naturalmente o teu corpo aumenta os níveis de cortisol, né? Você tem as glândulas adrenais, elas estão lá em cima dos rins, elas começam a produzir um pouquinho mais de cortisol, por isso você acorda, porque o cortisol ele aumentou. E o cortisol, ele tem um pico de manhã, e conforme esse pico de manhã tem uma certa amplitude, ele começa a diminuir durante o dia, até que ele esteja no mínimo durante a noite, você pode dormir. Quando você toma café, você dá um chute nesse cortisol pra cima, né? Quando você toma café logo de manhã, é tipo você pegar aquelas glândulas adrenais, acordar elas com tapa. Tá na hora, blá, blá, blá. E aí elas produzem muito cortisol. E se o cortisol vai muito lá em cima já no começo do dia, ele cai muito rápido. Merda. Aí depois do almoço você tá com sono. Aí durante a tarde você tá cansado. Aí você está cansado, você já tá um pouco mais irritado, você, vou comer uma coisinha que tem açúcar para me dar energia. Aí já atrapalhou o emagrecimento ali, né? Se eu deixo o meu cortisol aumentar naturalmente, começar a cair sem dar aquele chute para cima, quando eu tomar um café, pelo menos 90 minutos depois, eu gosto de tomar o café ali pelas 11 da manhã. Né? Às vezes quando eu tô com fome, né? Eu faço jejum de manhã e às vezes, deu um pouquinho de fome, aí eu tomo um café e levo o jejum até o meio-dia, até as 2 por ali. Então não é no começo da manhã, é naquela parte estratégica no final da manhã, quando o cortisol já passou do seu pico e eu não vou mais avacalhar com esse ritmo. Então, pelo menos 1h, 90 minutos seria o ideal e não tomar o café antes. Então, essa é a segunda coisa que eu geralmente nunca faço de manhã. Outra coisa é que eu também geralmente nunca como logo depois de acordar, né? O café da manhã é uma coisa boa, é um mito, né, de que tomar café da manhã é a mais importante. Não é uma coisa ruim também não. Depende Depende da sua estratégia completa, fome, exato, né? do que vai acontecendo todo dia. Eu geralmente faço um jejum em que eu começo a minha primeira alimentação ali pelo meio-dia, dependendo do dia, às 2 da tarde. Então, geralmente não como de manhã, mas quando eu tô numa rotina que eu como de manhã, hoje eu comi, por exemplo, eu acordei às 5h30, fiz um treino ali para as 6 e depois do treino das 6 às 7h30 eu tava fazendo um café da manhã, porque eu tinha acabado de terminar um treino. Então eu comi de manhã. Mas se eu como de manhã, ele também não é na primeira hora do dia. Porque na primeira hora do dia, eu tô ainda deixando o meu corpo se ajustar no ritmo natural do dia. Não vou mexer muito na temperatura interna do corpo. Não vou aumentar a temperatura com a digestão. Vou esperar pelo menos 1 hora. O que também é bom pra gente tirar aquela reatividade com comida. Que é assim, acordei, eu preciso comer. Se eu não comer, alguma coisa tá faltando, né? O corpo não precisa de comida naquela primeira hora do dia. E eu consegui passar por esse tempo sem precisar daquele estímulo mental do sabor, é uma coisa que me deixa numa situação de mais equilíbrio em relação à fome emocional.
Eu consigo passar Eu por uma hora. acredito muito nisso. Na verdade, eu acho que é um dos grandes sabotadores do emagrecimento. Se não, o maior. É. Se não, o maior. É muito difícil. Isso eu vejo na minha família. Me conta. Eu sou mineira, né? Sou mineira. Saí de casa muito nova, saí de casa com 15 anos. Mas eu tenho uma família mineira. Isso quer dizer o quê aqui no Brasil? Que a comida não sai da mesa. Sim. Não tem assim, a gente tira comida. Não tem. Na casa da minha avó sempre tem comida o tempo todo para receber as pessoas. Então, é café, é lanche, é almoço, é lanche de novo, é jantar, sempre tá. E as refeições são feitas ao longo da mesa, então tem aquela questão também emocional, do carinho, do contato com o familiar, sempre ao longo da mesa. Então, quando o tio se encontra, minha avó fazia o quê? Minha avó fazia um grande almoço, eu vou fazer isso pra fulano, isso pra fulano, isso pra fulano. Todos Demonstração de amor. de amor. Então, e eu acho que muito do brasileiro ligou a essa questão da comida, a sensação do afeto, né? Sim. E eu vejo que hoje, por exemplo, na minha família, várias das vezes minhas primas, minhas tias falam comigo. Eu não sei por que eu tenho essa relação com a comida. Eu falei, pois eu sei. Eu identifiquei isso, que a gente tem realmente uma relação. Na verdade, eu ressignifiquei essa minha relação com a comida. E foi uma grande chave pra mim. Quando primeiro eu entendi que não era normal ter comida na mesa o tempo todo. Mas na verdade foi depois que eu saí de casa, que eu me tornei médica, eu comecei a ver que o hábito das pessoas era muito diferente do meu. Quando eu comecei a entender a importância do jejum, quando eu comecei a entender também o que a comida significava, que não era o afeto da minha avó, dos meus pais, né? Que a relação com a comida era diferente. Quando eu comecei a estudar mais saúde, longevidade, aí eu comecei a entender a comida de outra forma. Sim. Mudou o paradigma de comida, né? Muito. Ainda gosto muito das refeições ao redor da mesa, mas é uma outra relação. Hoje eu não deixo, hoje não sou dominada pela comida. Sim. Eu domino sobre a comida. Essa é uma vitória. Essa é uma grande vitória. Então, assim, hoje, por exemplo, eu olho, se eu quero comer, eu tô num lugar, como você fala, a gente não pode perder a nossa parte social, assim, eu não perco, quero estar com os meus amigos, com a minha família, e não sou aquela pessoa que vou levar marmitinha em todos os lugares, que eu acho também que a pessoa não consegue sustentar isso por longo período, né? Claro. Então, assim, se eu quero hoje, por exemplo, fui no casamento sábado, se eu quis comer um doce, eu vou lá e como um doce, mas eu como um doce que eu quero comer. Eu não como 20 e 10. Ele não manda em mim. Eu mando, hoje eu tô com vontade de comer você. Mas você não vai. Deixa eu te perguntar. E qual foram as principais habilidades que você desenvolveu para conseguir superar essa questão de fome emocional? Olha, uma delas foi essa questão realmente eu acho que da meditação, sabe? Não é só meditação, mas eu acho que algumas chaves, assim. A primeira a fome emocional tá muito ligada à ansiedade. Sim. Então, eu acho que o controle da minha ansiedade. Estratégias diárias para controle de ansiedade. E intencionais. Meditação e yoga. Principalmente a yoga. Eu falo meditação e yoga porque as duas me fazem respirar. O yoga, que é a Surya Namaskar, é o Ashtanga, você não faz sem respiração, né? Então, você faz assim, uma hora respirando o tempo todo, porque você não pode ficar sem respiração, você não consegue fazer o movimento. E eu, no início, eu era tão ansiosa, tão agitada, que eu não conseguia fazer o movimento. Porque era difícil fazer aquela respiração longa e profunda, né? A professora falava, né? Ela não entendia, ela falava, a gente passa pro tapete como a gente é. O que a gente é na vida, como a gente tá naquele estado. E é muito impressionante que eu comecei a observar o meu corpo. E realmente, o dia que eu tô mais ansiosa, o que é a primeira coisa que hoje eu sei? Eu deixei de respirar, eu paro de respirar. Respira pelo Hoje eu peito, consigo identificar. Antes eu não via isso. Antes, pra mim, era natural, né? Mas, assim, de forma intencional, de você fazer meditação, oração. Ter essas práticas, eu acho que a oração também me ajudou muito. Agora, acabou de passar Pentecostes, né? E é uma coisa que eu estudava lá, os frutos do Espírito. E eu comecei,
um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Então, eu tenho que ter domínio próprio. Não domínio próprio só sobre a comida, sobre as minhas emoções. Eu não posso ser uma escrava das minhas emoções, da comida, dos impulsos, do que quer seja, do dinheiro, Então, eu acho que esse processo de autoconhecimento e de você escolher estratégias, né? E não precisava ser 10 mil, porque eu não comecei com 10 mil, né? Eu não comecei com meditação e yoga ao mesmo tempo. Foi yoga primeiro, depois foi uma coisa. Porque tem... As pessoas hoje falam pra mim, eu quero fazer... eu quero emagrecer, doutor, eu quero mudar. Quero fazer yoga, eu quero fazer meditação, eu quero fazer exercício, eu quero fazer... Ela escolhe várias coisas de uma vez só e acaba que ela não consegue. Não tem um processo gradual, né? Você não é necessário apenas a gente saber o que fazer, mas a gente tem que saber como aplicar as coisas que a gente sabe. Mas isso é uma coisa muito importante. Eu noto com a minha família e hoje eu noto com várias mulheres que vêm falar pra mim essa mesma questão. Minha família, né, meus primos, tios falam comigo. Eu não sei por que eu tenho essa relação com a comida. Meu marido não tem essa relação com a comida. Estão lá fazendo comida nas panelas, eu abro as panelas, vão lá colocar o garfo, quero experimentar, quero comer. Meu marido não é assim, ele come por comer. Então, assim, muitas pessoas hoje têm essa alteração da relação com a comida, essa fome emocional, para suprir vários sentimentos e emoções que nós temos. Sim. E muitas vezes ela não consegue identificar essa relação, né? E é um grande sabotador mesmo, porque... É o principal. E aí, o que eu gosto do que você falou aqui, Joana, é que assim, você falou, poxa, eu primeiro fiz o yoga, depois eu fiz a meditação, eu tenho essa relação com comida. No final das contas, o que você está descrevendo é um estilo de vida. Não é assim, eu quero emagrecer, faço o jejum, ou faço a meditação. Não. Você está mudando os teus hábitos diários e o teu corpo reflete aquela mudança. O corpo é sempre uma manifestação física do teu estilo de vida. E aí a questão não é como eu atinjo o corpo que eu sempre quis, eu faço A, B e C. Não. Por eu gostar de viver uma vida que tem esses hábitos, faço a meditação, poxa, eu gostei da forma como me fez sentir. Faço o meu yoga, faço as atividades de respiração, faço essas escolhas nas refeições. Eu gosto desses hábitos e por eu viver uma vida que tem esses hábitos feitos de forma recorrente, o meu corpo vai se moldando como uma resposta. Não é preciso fazer essa meditação ou esse yoga para emagrecer. Eu faço essas coisas porque elas me deixam melhor no momento presente. E conforme eu repito elas, o meu corpo muda como uma resposta de hábitos que são mais saudáveis. Isso é uma coisa muito importante. Você me perguntou, tem vários pacientes, principalmente as mulheres, né? Aí falam, como que eu faço pra ter o corpo que você tem, né? Eu quero, quanto que eu tenho que injetar, como é que eu faço? Eu falo, não é só isso. Sim. Antes fosse só isso, eu queria dizer que era só isso. Mas eu entendi que realmente o seu corpo é um templo. Um templo. E ele responde ao que você tá fazendo. Então, assim, tem hábitos que a gente precisa ancorar no nosso corpo, até na nossa vida mesmo, a gente precisa ancorar. Você ancorando, eles acabam fazendo você depois, você não volta mais. Por quê? O que a gente vê hoje são mulheres. Aí eu comia, aí eu tava nervosa, eu tava ansiosa, fiz um prato de brigadeiro e comi. Depois ela vai chorar. Aí ela vai se arrepender, ela vai sentir culpa. Aquilo vai prejudicar a autoestima dela. Aí ela vai cada vez mais se sentindo pior. E vai tendo cada vez mais desses gatilhos. E isso entra num ciclo, né? Um ciclo vicioso que ela não sabe muitas vezes por onde sair. Aí ela acha que é só a dieta, ela acha que é só o treino. Aí faz só a dieta, faz só o treino. E aquilo não vai... Continua tendo aqueles rompantes, aqueles momentos, né? Vou comer um brigadeiro. Não que ela não possa, mas aquilo vai fazendo mal pra ela. E vai acabando com a autoestima dela, né? Porque o que ela precisa é transformar o estilo de vida. Não é apenas fazer um treino ou apenas fazer uma dieta. Poxa, qual que é o tipo de vida? Quem que é a pessoa que eu quero ser? Como que aquela pessoa pensa? Como que aquela pessoa age? Eu começo a aplicar as decisões delas, uma a uma. Eu começo a aplicar os hábitos dessa pessoa, uma a uma. Conforme eu transformo a forma como eu vivo o meu dia, aí o meu corpo transforma como uma resposta. Não é apenas eu fazer
uma dieta, não, tô fazendo meu jejum aqui, mas aí fim de semana eu continuo com aquela abafar as emoções com a comida, né? Poxa, não, aquele hábito também precisa ser transformado. Não porque é o que vai te emagrecer, apesar de que seja verdade, mas porque ele vai melhorar a tua qualidade de vida agora, ele vai te transformar na pessoa que você quer ser. E conforme você se transforma naquela pessoa, você transforma o corpo para que ele reflita aquela versão mais evoluída. E aí você começa a... Sabe, por isso que eu acho que a transformação do corpo, ele te dá muitos toques sobre as lições da vida que a gente precisa aprender. Uma coisa mais espiritual, assim. Né? A transformação do corpo exige que você enfrente os desafios que vão te fazer evoluir como pessoa. Não é apenas fazer um treino, não é apenas fazer academia, eu tenho que lidar com aquela emoção. Eu tenho que lidar com aquele relacionamento em casa, porque ele está gerando aquela ansiedade. Eu tenho que lidar com aquela ansiedade que eu tenho de urgência, ou com aquela insegurança. O corpo vai te mostrando as lições que você precisa aprender para evoluir espiritualmente, evoluir como pessoa. Eu conversei com você, né, que eu fui para Israel tem 2 meses, e eu voltei muito impressionada. Porque a gente que tem essa visão de saúde, né, independente de religião, eu voltei muito impressionada. Primeiro porque os grandes ensinamentos são de milhares de anos, é o que você falou. Os grandes ensinamentos, os maiores, os que ficam, são ensinamentos de milhares de anos. E eu fiquei muito impressionada com o estilo de vida de Jesus. Há mais de 2.000 anos é uma pessoa, se a gente for falar de uma pessoa que deixou um legado para uma humanidade inteira, essa pessoa tinha que ser, a despeito de religião, essa pessoa tinha que ser muito excepcional, né? E para isso ele tinha que ter hábitos muito excepcionais, uma saúde muito excepcional. Primeiro que eu cheguei aqui e falei, não tem preguiça, Joana. Acabou a preguiça de qualquer coisa. Quando eu vi que as distâncias que eles andavam, que a gente tá falando dessa questão de movimento, de exercício, que eram distâncias de 70, 80 quilômetros, não era pro meu tênisinho confortável de hoje em dia, né? Cheio de 1000 coisas, 1000 tênis. Não, era pra aquela sandália. Então, assim, andavam muitas distâncias. E a gente vê isso também naquela questão das zonas azuis, que as pessoas faziam movimento. Então, assim, enormes distâncias, mesmo de forma desconfortável. E andando enormes distâncias, sempre procurava ensinar, tá com as pessoas, que é essa questão que você falou, contato, comunidade, relacionamento. E ensinar com fome, gente. Falar de jejum, né? Ensinar com fome, entendeu? Olha o manejo da emoção. Eu, na minha cabeça médica, eu fiquei lá tentando entender a mentalidade, né? A cabeça. Porque eu falei, a gente tá com fome 1 horinha, 2 horinhas, fica querendo comer, né? Ninguém pode falar X, menino, né? Exato. Não, mas você tem aquela disponibilidade, a gestão emocional para você tá andando longas distâncias, em jejum, às vezes comendo pouco, e ensinar, falar com gentileza. Aí você tem o senso de propósito ali também, né? Senso de propósito. Tá conectado com uma coisa maior. Todas as características que você realmente falou, né? Mas aplicadas de forma real mesmo, a questão do jejum, eu comecei a estudar muito sobre o jejum, como que o jejum realmente atuava, né? E a gente vê hoje, alguma pessoa às vezes fica de jejum, não quer falar com ninguém, tá? Sai daqui! Pode falar com a pessoa. É verdade. Então, assim, os hábitos angulares de saúde, ele vem de milhares de anos, mas é que o ser humano hoje quer uma solução mágica. Sim, né? Sim. Uma solução do gênio da lâmpada. E essa solução, ela dá trabalho. Ela dá trabalho. É por isso que hoje, sabe, eu tenho um trabalho que é feito no Brasil e eu tenho um trabalho que é feito internacionalmente, né? Que é o trabalho que eu faço há mais anos. Então, tem eu consigo ter um paralelo bem interessante do que as pessoas me perguntam em português no Brasil e o que as pessoas me perguntam internacionalmente no mundo. No Brasil, talvez todos os dias, eu pergunto, Ronan, o que você acha do Ozempic? Né? O que você acha da bariátrica? Não são coisas que, né, nada de... Eu não julgo as pessoas que passam por essas coisas como tratamento, mas no Brasil tem muito dessa mentalidade da muleta, né? Poxa,
resolvi tudo com um remédio, né? Resolvi tudo com apertar um botão, né? Aquela coisa da pílula mágica. O brasileiro pareceu se acostumar bastante com essa... Porque virou uma coisa tão popular que é aquela coisa do atalho. Eu não quero passar pelo esforço de mudar, eu vou apertar um botão, né? E aí acontece que, né, dados da Universidade de Brasília, né, das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, mais do que 50% reganham peso de 2 anos e às vezes ganham mais do que perderam numa questão de 5 anos. Além de perder, sem nenhum, né, senso de nada, mas além de perder a absorção de várias vitaminas e minerais essenciais, Exato. né? E você sabe bastante disso. Isso. Porque deve ter bastante clientes que vêm dessa população. Tem uma doutora que me procurou, de uma grande universidade daqui, pra gente montar um protocolo exatamente para bariátrica. Então, eu montei esse protocolo, né? Porque realmente você tem uma perda muito importante da absorção. Então, assim, se for muito bem indicado, se for naquela condição, mas a pessoa precisa entender. E hoje, os grandes nisso, eles alinham todo um programa de mudança de estilo de vida, porque senão não for. É assim que você mantém aquela perda, né? E eu acho que essas coisas, elas viraram comodidade. Né? Ah, tá aqui, né, vou fazer e todo mundo vai fazer. Eu acho que tem o seu lugar. Né? Um tratamento com medicamento, com uma cirurgia, tem o seu lugar para questões de emergência, questões que, sabe, a sua saúde está em jogo. Mas não é aquela coisa, poxa, é a primeira, você sabe, é a solução que eu vou considerar. Né? Porque não apenas ela precisa da mudança do estilo de vida para que você mantenha a perda de peso depois de uma situação, de uma solução que é externa, como um medicamento ou uma cirurgia, como também apenas a aplicação daquele estilo de vida pode dar conta de toda aquela perda de peso. E aí talvez eu possa combinar essas duas coisas se for necessário, mas aquele esforço que eu estou tentando fugir, ele vai ser necessário. E uma hora ele vai colocar a conta. Se eu não fiz aquele esforço, lá na frente eu vou começar a reganhar aquele peso porque aquela mudança ainda não aconteceu. Falo muito isso, que não é sobreviver mais, é viver mais e melhor, né? E você só consegue viver mais e melhor quando você estabelece hábitos angulares para isso. Não tem fórmula mágica, não tem jeito. Não tem jeito. Né? A longo prazo, e o jogo é de longo prazo. De saúde, o jogo é de longo prazo, não é de curto prazo. Até a gente pode usar a curto prazo uma pequena muleta dessa quando for indicado, mas é de curto, não é de longo, né? E eu queria te perguntar sobre essa questão que a gente está falando de nutrição. O que você acredita que tem que ter na nutrição? Quais seriam as ferramentas principais que eu teria que ter numa nutrição para ficar mais jovem, mais saudável e mais magro também? Para quem quer emagrecer, como deve ser a nutrição, assim, em relação aos alimentos que deve ingerir, o que não deve ingerir, o que deve ingerir em mais quantidade? Eu gosto de olhar para nutrição e todas as questões de hábitos alimentares em 5 pilares diferentes. Tem o que a gente come e o que a gente não come, né? Que tipo de alimentos que eu como, qual que não é legal, esse é o que. Mas tem o quando eu como, que horas do dia, né? Aquela questão de jejum e tudo mais. Tem o quanto eu como, né? O tamanho de porção, ou até a saciedade, eu como quando eu tô com fome. Tem o porquê eu como. Eu como quando o meu corpo precisa, eu como quando eu tô triste, eu como, né? Quais são as razões que eu vou usar a comida, e tem o como eu como. Eu como prestando atenção na refeição, eu como enquanto estou distraído. Então, acho que para quem quer emagrecer, a gente precisa trabalhar em cada um desses pilares. O que deixa tudo mais fácil. Geralmente o problema que sabota o emagrecimento é você apostar todas as suas fichas em um desses pilares. Você fala assim, eu vou apostar todas as fichas no o que eu como. Então, eu vou ser super restrito. Vou cortar todo o carboidrato, vou cortar tudo isso, vou cortar tudo aquilo, e fiquei só com repolho, né? Porque eu tô apostando todas as fichas em um pilar. Ou só melancia, tem a dieta da melancia, tem a dieta da batata, tem de tudo, né? Aí quando eu foco em apenas um pilar, eu sou obrigado a tomar uma medida extrema. E ela não funciona porque ela não é sustentável. Quando eu trabalho em 5 pilares, eu posso melhorar um pouquinho cada um. Eu coloco uma ficha aqui, uma ficha ali, faço uma coisa fácil aqui, uma coisa fácil ali, uma coisa fácil. E aí agora eu tenho resultados que são sustentáveis porque eu estou mudando meu estilo de vida, né? Nessas áreas aqui, eu gosto de começar trabalhando no quando eu como. Porque é o mais fácil. Por exemplo, assim,
estudos da Universidade de Illinois, quando os primeiros estudos de 2008 que começaram a popularizar a prática de jejum intermitente. Eles pegaram um grupo de pessoas que estavam com o corpo no estado de obesidade e eles falaram assim, não muda nada sobre o que você come. Se você come, sabe, comida processada, açúcar, continua. Mas vamos fazer o seguinte, vamos trazer o teu café da manhã um pouquinho mais tarde e a tua janta um pouquinho mais cedo. 3 horas aqui, 3 horas ali, 4 horas aqui, 4 horas... E em 12 semanas essas pessoas perderam quase 5% do peso do corpo, sem mudar o que elas comem, mas mudando o quando elas comem. Então esse é um primeiro passo que é fácil de fazer. Sim, ajustar esses horários, a janela de alimentação, A janela de alimentação, porque assim, não é o único passo que você vai dar. Mas quando você fala assim, vou começar a jornada de emagrecimento, é muito mais intimidante você falar, pô, vou ter que mudar a comida que eu como no café da manhã, vou ter que tirar o pão, blá, blá, blá. Já tem uma resistência, a maioria das pessoas já falha ali. É muito mais fácil eu falar, vou deixar o meu café da manhã um pouquinho mais pra frente, pode deixar a minha janta um pouquinho mais cedo. Já é uma prática que já começa a te dar os efeitos do emagrecimento, que é muito mais fácil de você começar. E é um jejum mais simples, né? Sim. Mais exatamente. simples. Né? É uma forma de você pensar sobre jejum intermitente. Agora estou mudando o quando eu como. Agora o meu metabolismo já está melhorando e eu já está... E vai melhorar até o sono, né? Se ela antecipar esse jantar. Porque o maior erro, na verdade, das pessoas que trabalham é esse. Essa é uma das coisas... eu faço um programa no Brasil e o jejum é parte desse programa. E no final a gente conversa sobre o que aconteceu, o que as pessoas aprenderam. Quais são as coisas que você não esperava que ia aprender. São coisas surpreendentes. E o pessoal fala assim, Ronan, eu nunca dormi tão bem. Eu não esperava que isso acontecesse, mas porque como eu estou fazendo jejum, eu tenho um horário para terminar a minha janta, que é pelo menos 3 horas antes de dormir, e a vida está melhor porque eu estou dormindo bem. Então esse é um primeiro ponto. Aí tem o que a gente come, que é bem importante. Né? É uma das principais fatores que vai mudar a questão do teu metabolismo e ajudar o corpo a emagrecer. O que a gente come, o principal erro que as pessoas cometem é que elas começam a tirar as coisas que são, entre aspas, ruins. Poxa, eu preciso parar de comer a bolachinha, né, o refrigerante. E, sim, isso é verdade. Mas não é a forma de a gente retirar o, entre aspas, ruim, é através de adicionar o bom. É isso que a gente faz primeiro. Não é o que tá de ruim que eu preciso tirar. Porque se eu tiro uma coisa, eu criei espaço para outra coisa. E aí, se eu não como mais o pão de manhã, o que eu vou comer? Agora já estou ansioso, pensando que eu vou comer, e no final como o pão ou como a bolachinha, água e sal, né? Não melhorou. Então, ao invés de eu pensar no que eu retiro, eu penso no que eu adiciono. Coisas que me trazem saciedade e coisas que mantêm o meu nível de glicose no sangue constante. Vou aumentar bastante as fibras. Aumentar a quantidade, variedade de legumes, variedade de verdura, variedade de plantas, né? Especialmente as que são mais ricas em fibra. Aí a gente está falando de qualquer tipo de folha, qualquer tipo de legume, brócoli, abobrinha e couve-flor. A gente está falando bastante das leguminosas, né? Lentilha, feijão, isso e aquilo, para as pessoas que conseguem digerir isso bem. Né? Uma riqueza de fibras ali. Estamos falando bastante das proteínas. Proteína é um foco absurdamente importante. Aqueles mesmos dados... Nem só de emagrecimento, mas de longevidade também. Os dois. Né? Aqueles dados da Universidade de Brasília, que viram as pessoas que fazem a bariátrica e reganharam peso versus pessoas que fazem bariátrica e não reganham o peso, a principal diferença depois de 5 anos é as pessoas que não reganharam o peso comem mais proteína. As pessoas que comem pouca proteína ganham mais, reganham o peso. Por quê? Porque a proteína, primeiro, é o macronutriente que te causa mais saciedade. Ela te deixa com menos fome para maior quantidade de tempo. Então, se você prioriza a proteína e as fibras em qualquer uma das refeições, agora você está num estado de muito mais equilíbrio de fome com o corpo. Você não vai ficar pensando em comida o tempo todo. Você não vai ficar... Até a fome emocional começa a diminuir porque você está bem satisfeita, sabe? Com a refeição que você fez. E eles ajudam a manter a glicose no sangue constante, que é muito importante. Porque quando a gente prioriza o carboidrato, especialmente se é um carboidrato refinado, a gente tem um pico de glicose no sangue.
Quando esse pico é resolvido, ele é diminuído, cria um vale ali, você está pensando em comida. Né? Quando eu como É o que acontece com o pão, né? Exatamente. Maior parte, a pessoa come 1, 2 pães, mas daqui a uma hora ela tá morrendo de fome. Porque ela comeu pão, aí a glicose vai lá em cima, pra glicose lá em cima o corpo libera a insulina, traz a glicose lá para baixo. O problema é que quando ela vai lá para baixo, o corpo fala, opa, a gente precisa trazer a glicose de volta pro meio. Vamos pegar alguma coisa que tenha açúcar, carboidrato. Pensa no pão de novo, depois de uma hora tô com vontade de comer, né? Se eu faço a minha refeição que prioriza fibras e prioriza proteína, aí aquelas coisas que são, entre aspas, ruins, elas começam a perder espaço. Então não é eu vou remover as coisas que são ruins, elas vão naturalmente perder espaço enquanto eu adiciono mais do bom. Então eu vou adicionar mais fibra, vou adicionar mais proteína e vou adicionar mais hidratação. De manhã, antes das refeições, durante o dia. Então aqui a gente está resolvendo bastante do o que a gente come. Aí tem o como a gente come. Se você come de forma distraída, enquanto você está com o celular, enquanto você está trabalhando, enquanto você está assistindo a televisão, você tem muito menos atenção sobre como o teu corpo está se sentindo. Você não tem aquela conexão com aquele nível de tô com fome, já tô saciado, porque você a tua atenção está em um lugar diferente. Então tem um estudo da Universidade de South Florida, que viu que as pessoas que comem enquanto elas estão no celular ou na televisão, elas comem em média 200 calorias a mais por refeição. Porque elas passam do ponto de saciedade, que ó, a atenção não tá aqui, a atenção tá aqui. E até porque o cérebro demora, né? 20 minutos até ele entender que Exatamente. realmente ele tá com saciedade. Se você tá distraído, você para de comer quando você já passou do ponto. Quando você tá, cheguei demais. Você não tá com aquela atenção da 80% satisfeito. Você, agora eu já tô já passei do ponto, e aí eu notei que eu já comi bastante, agora já passou. Né? Já consumi muito mais do que o meu corpo precisava. O como a gente come faz muita diferença. Para mim, eu gosto de comer a refeição prestando atenção na refeição. É eu e a refeição, ou eu e uma outra pessoa. Né? Ou estou conectando com outras pessoas, ou eu estou apenas focando na experiência de comer. Como sem distração e como bem devagar. Cada garfada, cada vez que você mastiga, deixa o garfo e a faca na mesa e deixa as mãos livres. Até que você termine de mastigar, engula, aí você pega uma próxima garfada. Você está comendo essas coisas bem devagar e dá tempo pro corpo dar aquele sinal de saciedade. Ao invés de você comer rapidão e aí o corpo te dá aquele sinal de agora nós passamos do limite. Quando você muda... Até porque depois você vai ficar cansado, né? Com sono, vai estar aquele banzo pro seu arrependido também. Arrependido. Aí te causa mais frustração, aí tem mais fome emocional e tudo mais. Quando você modera o como você come, ele te dá a oportunidade de você moderar o porquê e o quanto. Porque o porquê você come é um exercício de plena consciência. Que é... O cérebro foi lá e... comida, né? E eu vou lá e respondo abrindo a geladeira, abrindo o armário e tudo mais. Mas se eu tiver... de forma com plena consciência enquanto eu tô comendo, eu consigo ter aquele pensamento com um pouquinho de espaço que diz assim, por que eu tô comendo? Será que eu tô realmente com fome física? Será que é a hora de comer porque eu acabei de vir um treino? Ou é porque eu tô entediado? Ou é porque eu tô triste? Ou é porque se eu tô distraído com alguma coisa, essa consciência ela passa. Se eu tô presente, eu consigo pensar e entender por que eu tô comendo e decidir se eu vou resolver aquele negócio com comida ou com outra coisa. Então a gente começa a entender por que a gente come e começa a priorizar. Eu vou comer quando eu tô com fome física. Ou vou comer quando é o horário de comer, se eu tenho uma rotina de treino, né, o que faz sentido. E eu não vou comer quando não faz sentido, vou fazer outras coisas. E aquela forma de como comer também te dá a possibilidade de regular o quanto comer. Que é assim, vou comer agora. Aí eu penso assim, eu sempre faço uma oração antes de comer. Naquela oração... tomo algumas respirações e eu tomo aquele momento para prestar atenção, trazer minha atenção pro estômago. E pensar assim, de 0 a 10, com quanto de fome eu tô? Será que eu tô com fome? Se for um 8, beleza, tô com fome. Né? Esse é o momento de fazer uma refeição. Se eu tô num 5, será que né, é o horário de uma refeição grande e tudo mais? Se eu tô prestando atenção, eu consigo medir isso. E eu consigo medir isso durante a refeição. Porque eu não tô distraído. Eu tô comendo com atenção plena. Então eu consigo ver, poxa, chegou na metade da refeição, mas eu já cheguei na satisfação.
eu posso guardar isso aqui na geladeira para depois. Não preciso terminar, né, raspar o prato, chegar, poxa, coloquei demais, agora já fui. Se eu não tiver com plena atenção, eu não consigo regular o quanto eu como, porque eu não estou em contato com os sinais do corpo. Se eu estiver em contato com os sinais do corpo, agora eu consigo entender quanto que meu corpo precisa para estar no estado de emagrecimento e não estar no estado de acúmulo de peso, de gordura. Muito bom, maravilhoso. E agora eu queria perguntar de uma área que é a sua especialidade máxima, que é treino. Treino, vamos falar. Então, vamos perguntar. Eu quero primeiro perguntar de alguns mitos, tá? De treino. Treino O treino é mito ou verdade que treinar muito tempo, eu preciso treinar muito tempo para ter resultado? Mito! Mito! Né? Tem como eu treinar 15, 20 minutos e ter resultado? Tem, se você souber o que você tá fazendo. É assim, ó. A gente, quando a gente vai pro trabalho, a gente tem essa mesma experiência de você pode estar passando uma semana inteira ocupada sem atingir resultado nenhum. Imagina que você vai pro trabalho e você passa 12 horas por dia no escritório e tudo que você faz é responder e-mail. Você pode ficar um mês lá e não vai ter resultado nenhum. Ainda que você trabalhe 12 horas por dia. Academia é a mesma coisa. Você pode passar 1h30 por dia suando. Mas se for um exercício que é um exercício equivalente a responder e-mail, ele não gera nenhum resultado. Né? Você tá ali mexendo o corpo, beleza, legal, tá ativando a circulação, tudo bem. Mas se o que você quer é desenvolvimento de força e massa muscular, você tem que saber o que fazer e como fazer. Você pode passar 1 hora, 2 horas por dia na academia e não atingir resultado nenhum se você não fizer um trabalho efetivo. Aí, você tem formas de ver esse tipo de coisa. Uma coisa que eu desenvolvi com um trabalho internacional lá com a Mind Valley é o seguinte: como que a gente faz um treino de força que ele seja o mais eficiente possível para pessoas que têm pouco tempo para se dedicar para academia, ou para pessoas que não querem estar na academia todos os dias, toda hora. Então, o que a gente pegou a gente mapeou os princípios de desenvolvimento de força e massa muscular, que não é novidade, qualquer a meta-análise de estudo científico consegue te dar. A gente está falando de tensão muscular, a gente está falando de progressive overload, da sobrecarga progressiva, e a gente está falando da intensidade, do treino perto da falha, né? Se você colocar essas três variáveis e otimizar ela para tempo, como a gente faz isso de uma forma mais curta possível, o resultado pode ser 2 rotinas por semana de mais ou menos uns 15 minutos, que você faz 15 minutos numa segunda-feira. Tô horrorizada. 15 minutos numa quinta-feira. E ele desenvolve força e massa muscular da forma mais eficiente possível. Aí é o seguinte: essa é a dose mínima de exercício. Significa assim, qual que é o mínimo que eu posso fazer para ter os melhores resultados com aquele mínimo? Se eu sou um fisiculturista, isso vai dar os resultados que eu quero? Não. Porque o fisiculturista, ele faz o máximo que ele puder fazer para ter o máximo dos resultados. Então ele vai fazer uma coisa que é bem ineficiente. Ele vai treinar várias vezes por dia. É assim, eu vou investir 10 e eu vou receber 2. Mas eu quero receber 2, então eu vou investir o máximo que eu puder. Esse treino aqui eu vou investir 1 e eu vou receber 1. Eu não vou receber 2, mas eu não preciso investir 10. A proporção é a mais econômica em termos de tempo e resultado. Aí assim, como é que é essa rotina de 15 minutos cada vez? É uma rotina que a gente faz 6 exercícios, né? E você pensa assim, se eu for trabalhar no meu corpo inteiro, quais são os principais movimentos que eu vou fazer? Para a parte de cima, para os membros superiores, são 4 movimentos, né? Os meus membros superiores, eles podem se mover em 2 planos. Horizontal, né? Posso mexer o meu braço nessa direção, e vertical, né? Diagonal, mas diagonal é uma combinação do horizontal e do vertical. No horizontal, eu posso empurrar coisas e eu posso puxar coisas. Tenho 2 movimentos aqui. No vertical, eu posso empurrar coisas e eu posso puxar coisas. Agora eu tenho 4 movimentos. E para os membros inferiores, eu tenho 2 movimentos. Eu posso empurrar, que é quando eu estou numa cadeira e eu me levanto, é tipo um agachamento, estou empurrando com as pernas. E eu posso puxar coisas, que imagina, eu tenho uma caixa no chão e eu vou agarrar ela e levantar.
Então eu faço uma movimentação com o quadril, né, o deadlift. Agora tem 2 movimentos para os membros inferiores, no total são 6. Eu pego um exercício para cada movimento. Né? Empurrar horizontalmente, supino. Pode ser com a barra, pode ser com a máquina, pode ser com halteres. Eu vou puxar horizontalmente, é a remada. Pode ser com cabo, pode ser com a máquina. Eu vou empurrar com as pernas, agachamento. Pode ser o agachamento, pode ser o afundo, pode ser com a barra. Pode ser com Eu pego um exercício para cada um desses movimentos, eu faço ele com um peso que seja pesado, contanto que eu faça a técnica correta. Né? É o mais importante fazer com a técnica correta, para eu poder estimular os músculos que eu quero, mas o peso tem que ser pesado. Porque é uma dos princípios do desenvolvimento de massa muscular, se chama tensão muscular. Que é o seguinte, as fibras musculares, elas precisam ser desafiadas com uma carga que as leve ao limite. O que a gente vê muito na academia, especialmente no treino das mulheres, é um treino com um peso muito pequeno. Aquele peso muito leve, ele treina o coração, né? A respiração fica difícil, mas não é a força muscular que é desafiada. Então, aquele treinar a respiração é legal, vai ajudar a saúde cardiovascular, saúde pulmonar, circulação, tudo mais. Vai desenvolver massa muscular e força? Não. Eu preciso ter um peso que eu apenas consiga fazer umas 10 a talvez 12 repetições. Sabe, se eu estiver fazendo um peso na minha remada ali, que eu consiga fazer 12, 13, 14, 15 e até o 30, aquele peso está muito leve. Se eu pegar um peso que eu consiga fazer apenas 3 repetições, na quarta já esteja roubando, muito pesado. Eu vou pegar um peso que eu faça 9, 10, o 11 tá difícil, o 12 foi a última, o 13 eu não consigo nem se eu rezar, né? Esse é o peso ideal. Eu pego esse peso e eu faço essas repetições muito devagar. Essa é uma técnica específica para esse tipo de treino. Porque esse tipo de treino está tentando fazer essas coisas o mais rápido possível. Então, e é engraçado, porque isso aí é diferente do que a gente vê. É bem diferente. Bem diferente. Você vai ver uma pessoa na academia... bem rápido. 5 segundos, 5 segundos. Cada repetição pode levar de 5 a 10 segundos. O que você está fazendo ali é o seguinte, né? Essa técnica do treino devagar, ele vem da década de 70, quando tinha alguns cientistas que estavam buscando formas de desenvolver músculo para pessoas que estavam na terceira idade e tinha osteopenia ou osteoporose. Pessoas que têm osteoporose, osteopenia, que já tem o esqueleto, né, os ossos já mais frágeis, você não pode colocar uma barra pesada e mandar, né, um treino intenso. Eles pensaram assim, para a gente melhorar a densidade dos ossos, ele melhora com treino de força, da mesma forma que os músculos, mas para a gente diminuir o impacto, a gente vai fazer eles bem devagar. A gente vai colocar essa pessoa num leg press, na máquina do leg press, e fazer cada repetição 10 segundos. Ela vai empurrar por 5 e ela vai retroceder por 5. Esse movimento devagar, ele aumenta mais o controle muscular, porque você não tem como roubar quando você faz devagar. Quando você faz rápido, você tem como roubar. E se você rouba, você não está praticando, você não está treinando o músculo. Você está usando a articulação, você está usando o momento, você está usando uma manha para mexer. O peso está mexendo, mas a musculatura não está trabalhando. Então você não tem aquela ativação da musculatura para aumentar a massa muscular. Você faz bem devagar, você garante que é o músculo-alvo que está tomando conta daquele exercício. Ele é muito mais seguro para as articulações, pelo mesmo fato de que você não está fazendo um movimento explosivo. Aí eles viram que, poxa, não apenas aquelas pessoas daqueles estudos lá da década de 70 estavam melhorando a densidade óssea, como eles também estavam aumentando muito a massa muscular. Aí surgiu a hipótese, poxa, a gente pode trazer essa técnica de treino para a população geral, para pessoas que queiram aumentar, a gente chama de time under tension, que é o tempo sob tensão. Então não apenas você está levantando uma coisa pesada, mas o músculo está mais tempo sob tensão. Ele está lá por 1 minuto, se você fizer. Aí acaba que ele fica muito mais tempo sob tensão. Exatamente. Ele está sob tensão por 1 minuto inteiro, talvez 2 minutos se você fizer 12 repetições. O que é o equivalente a você fazer 3 séries.
Só que quando você faz 3 séries mais rápida, você faz 3 séries mais rápida e o músculo está sob tensão por talvez 20 segundos, daquela primeira série. Aí você precisa colocar o halter no chão, descansar alguns minutos. Agora já o treino está ficando mais comprido, o que não é uma coisa ruim. Mas a ideia desse treino aqui é eu ser o mais rápido possível. Então, se eu quero ser o mais rápido possível, eu faço o exercício bem devagar, porque aí o músculo está sob tensão por uma maior quantidade de tempo até, ponto 3, eu chegar à falha muscular. Falha muscular é quando eu não consigo completar uma nova repetição, não importa o quanto eu reze. Eu tô lá no leg press, eu tô indo lá, chegou na 11ª, 12ª, chega uma hora que trava. E não importa quanta força você faça, você não consegue mais movimentar o peso. Esse é o momento de falha muscular. Quando você faz um treino que ele é apenas 1 ou 2 vezes por semana, é bem importante que você chegue na falha muscular. Porque ele é o estímulo máximo do músculo. Quando você treina várias vezes por semana, você não precisa fazer isso. Não tanto não precisa, como até é bom que você não faça para que você tenha uma recuperação mais rápida, né? Você pode treinar hoje, amanhã de novo. Quando você treina 2 vezes por semana, é um treino infrequente. Quanto menos volume de treino você tem, maior precisa ser a intensidade. Então, o terceiro ponto é, para eu fazer um treino que é curto e infrequente, eu preciso levar os músculos à falha muscular. Então, no final das contas, eu peguei 6 exercícios, um para cada movimento. Eu fiz uma série apenas, com um peso que me permite apenas fazer 10 a 12 repetições, bem devagar, e levei cada músculo à falha muscular. De um exercício eu passo imediatamente para o outro sem um descanso. Então eu passo do leg press ou do agachamento para o supino. Do supino para a remada alta, da remada alta para puxar. E aí não apenas eu estou treinando os músculos, como o meu coração continua acelerado, porque eu não estou dando descanso. Então ele virou um treino de força e cardiovascular ao mesmo tempo. 15 minutos, 2 vezes por semana. Espetáculo! Outra coisa que é muito importante nesse treino, que é o que você falou, e eu acho que esse treino já propicia por ele mesmo, né? Por essa questão de ser lento e de você não ter intervalo. Por quê? Muita gente vai pra academia e não está presente na academia, né? Sim. Eu estou lá no leg press com o meu celular rodando lá, né? Mesma não coisa que estou na alimentação. presente. Então, assim, realmente a gente vê que às vezes a pessoa malha e não consegue obter o resultado que ela quer. Né? Porque muitas vezes está ali E esse treino por si só, como ele já é lento, a pessoa tem que realmente prestar... Ele exige que você esteja ali. É a mesma coisa daí, ó, quando você tá fazendo, né, a saudação ao sol, não tem como você ficar no celular no meio, pipocando de lugar para lugar. Ele vira a tua meditação. Então, realmente, eu acho que esse treino já foi desenhado para a pessoa estar ali presente e ter o resultado que ela deseja. A gente chama ele de 10X. E essa é uma modalidade de treino que as pessoas gostam muito por causa disso. Ele deixa você presente no momento. Né? As pessoas falam assim, poxa, eu não gosto de treinar. Né? Não gosto de fazer exercício, não gosto de ir pra academia. Grande parte disso não significa... muito difícil de achar uma pessoa que não gosta. Né? Quando ela fala não gosta, significa algumas coisas. A primeira delas eu não faço ideia do que fazer na academia e eu não quero parecer... né, estúpido lá, né, passar bobeira e tal, tem essa insegurança, né, não sei o que fazer, é intimidante, esse é o número 1. O segundo eu não coloco a minha atenção no treino, cada vez que eu tô no treino, tô escutando uma música, escutando um podcast, eu tô fora, eu tô esperando que ele acabe o mais rápido possível. Conforme eu começo a prestar atenção na mecânica do treino, nas sensações que eu tenho com o meu corpo enquanto eu treino, eu começo a saborear aquele negócio. Ah, mas Ronan, é dor. Mas ela vira uma experiência de intensidade do corpo, não vira sofrimento. Né? Dor e sofrimento não são necessariamente a mesma coisa. Elas são apenas a mesma coisa quando você passa pela experiência de dor e você não quer ela, você resiste ela, aí ela vira sofrimento. Quando você passa pela experiência de dor e observa ela por o que ela é, aquele sofrimento não existe mais, é apenas uma experiência. E aí as pessoas começam a gostar de treino e gostar de se conectar com o corpo. Nossa, mas esse podcast foi incrível, né, gente? Eu queria mais 3 horas de podcast. Foi maravilhoso. Queria muito agradecer a sua presença aqui. Foi uma honra pra gente, uma honra pra todos os meus pacientes, pra toda a audiência assisti-lo, né? Uma honra muito grande. Muito obrigada por ter vindo.
gente viu que realmente essa jornada pra gente se tornar a nossa melhor versão, viver mais, melhor, é uma jornada de uma maratona, né? É uma jornada e que aí a gente precisa estar junto nela e são vários pilares que a gente precisa dar atenção, né? Várias coisas. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi incrível. Diretamente muito da Estônia pra cá. Maravilhoso. Você me recebeu muito bem. Você ofereceu muito amor e carinho. Muito obrigado por esse espaço. Muito obrigado pela tua energia. Muito obrigado pela nossa conversa. Foi muito bonito pra mim. Que bom. Então, gente, se vocês conhecem alguém aí que quer emagrecer, quer ficar mais saudável, quer viver mais, quer viver melhor, compartilha esse podcast, não esquece de curtir e compartilhar esse podcast com seus colegas, com seus amigos, com todo mundo que você conhecer e, na verdade, quiser saber mais sobre saúde, né? Isso quer dizer todo mundo. Pode compartilhar bastante, a gente tá aguardando os comentários de vocês aqui nos comentários.